para trazer as respostas que vocês podem, né, as respostas que vocês, as dúvidas, as inseguranças e as perguntas que vocês gostariam de ter respondido, que talvez sejam dificultadores para que vocês desenvolvam essas habilidades dentro do mercado privado. Então, a ideia aqui é ajudar vocês a se profissionalizarem mesmo, trazer as respostas. E eu desde já agradeço aqui a nossa diretoria aqui, por estar presente. Depois eu vou pedir para eles também se identificarem no chat para vocês saberem quem eles são, porque a gente começa hoje, vocês possivelmente vão vê-los em novas oportunidades aqui ao longo dos nossos encontros. E eu posso ter certeza, já falo para vocês, porque há 11 anos atrás eu estava nesse lugar, que eu chegava como uma adolescente na mediação, e hoje tenho a oportunidade, né, de iniciar esse programa como coordenadora, mas graças a tudo que eu aprendi com a minha diretoria, por todo o apoio, enfim, por tudo aquilo que os melhores exemplos que eu tenho, profissionais éticos, e também hoje já tenho grandes amigos aqui, né? Graças a Deus que a mediação nos permite sermos, grandes amigos. Eu não sei, Marina, se a gente pode oficialmente começar. A Marina tinha me pedido aí 10 minutinhos. Como a gente tem muita coisa para ver e para privilegiar quem de fato chegou no horário, eu vou dar aqui. Eu fiz uma pequena, é, eu tenho um pequeno texto aqui que eu gostaria que eu vou ter que ler, porque senão eu não vou conseguir falar todas as informações. Mas eu queria dar boa noite a todos, agradecer todos os presentes, que aceitaram o convite meu e da Marina. Hoje não é apenas uma aula inaugural de um projeto, a gente estamos aqui para celebrar um marco histórico, o nascimento do CFML Jovem, no ano que o Instituto completa 15 anos, de história. Há uma década e meia, o ICFML começou com o propósito de transformar a cultura da resolução de conflitos. Hoje, ao olharmos para esses 74 jovens inscritos nesse programa, entendemos que a melhor forma de celebrar esse aniversário não é apenas olhando para o passado, mas investindo em quem vai escrever os próximos 15 anos. Vocês são o presente e talvez o futuro, não só do CFML, mas também da mediação, e é isso que a gente acredita. Esse programa foi desenhado estrategicamente para que vocês não recebam apenas técnica, mas sim o DNA do ICFML, nossa ética inegociável e a força da nossa rede. Queremos que vocês se sintam parte da nossa casa. Por isso, preparem-se para uma jornada intensa, onde o Bootcamp, que é nosso principal programa de formação, o Summer Program, que é um programa voltado para jovens estudantes, a WIF, que é uma competição de planos de mediação, que são programas que a gente tem aqui anualmente, não serão apenas nomes de produtos, mas os próximos degraus para a excelência de cada um de vocês. Para tanto, eu agradeço muitíssimo a diretoria do CFML, na pessoa da presidente Renata Moritz, por acreditar e apoiar no projeto. Agradeço também a disponibilidade dos 20 embaixadores, que desde dezembro têm disponibilizado seu tempo e energia para contribuir com o desenvolvimento e preparação do programa. Esse programa nasce como resposta das necessidades apresentadas pelos nossos embaixadores. E também, sem mais delongas, agradeço imensamente a Marina Ateniense, que sem ela, sem a alegria, sem a energia, o otimismo da Marina e sem a capacidade dela de conectar todo mundo aqui, isso não seria possível. Então, fica aqui meu registro e agradecimento a ela. E como coordenadora, é meu compromisso é garantir que vocês aprendam com os melhores. Como o nosso convidado de hoje é o Caio Infantini, a quem também eu tenho um grande carinho e além da admiração, que é nosso diretor do CFML. Então, eu tenho certeza que ele, além de trazer muito conteúdo, vai se disponibilizar para continuar conectando vocês e trazendo todas as informações que vocês precisarem. Para que essa mágica aconteça no ambiente digital, eu peço um compromisso, né, de vocês, assim, mantenham o áudio e vídeo ligado durante todos os nossos encontros. Vamos transformar esses quadrinhos aqui na tela em uma comunidade viva e pulsante. Aqui não é aula, vocês vão trabalhar o tempo todo, já aprendam que no ICFML, depois que a gente entra, nunca mais a gente para de trabalhar
e aprender coisas. Todos os dias a gente é realmente brindado e convidado e estimulado a pensar, né? Aqui é um espaço de reflexão e eu quero muito que vocês se sintam nesse lugar. Então, sejam muito bem-vindos à celebração dos 15 anos do ICFML. O futuro começa agora, às 19h45, com vocês. Eu estou muito feliz com esse nosso encontro aqui agora, registrado com todas essas presenças. Dito isso, já que quem chegou depois da minha fala, eu vou pedir para deixar o nome e a cidade aí de onde está falando, para que nossa diretoria possa conhecer vocês e saber de onde vocês estão falando. Por um momento de solenidade que eu acho que a gente precisa ter aqui, eu vou passar a palavra para a nossa presidente, Renata Moritz, que vai falar um pouquinho do Instituto para vocês poderem conhecer antes da gente continuar. Gente, Júlia, super obrigada. De fato, para a gente aqui do CFML, hoje é um momento bem importante. Vocês saibam que vocês estão entrando para um programa que foi muito bem criado, avaliado e foi feito com muito carinho, aí planejado com muito carinho pela Júlia e pela Marina, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu não pretendo me alongar muito, mas eu queria apresentar um pouquinho o Instituto. Vocês estão vendo a minha tela? Só não está em modo apresentação, Ah, vou total. colocar agora, Ah, vou mas colocar estamos agora. vendo sim. Bora. Foi, né? Estão vendo? Tá Juro que eu não perfeito. vou me alongar, gente, mas acho importante vocês conhecerem um pouquinho a carinha do CFML, as pessoas que participam, enfim, né? O CFML está fazendo 15 anos, como a Júlia falou, enfim, é o principal órgão independente de padrões profissionais na mediação, presencial e online, e advocacia na mediação nos países lusófonos. O Instituto sempre fez avançar com seriedade e compromisso o desenvolvimento e entendimento da mediação nos países lusófonos, criando aquilo que a Júlia já falou, que é uma rede de relacionamentos e contatos entre seus membros, amigos e a comunidade internacional, né? Acaba que a Júlia tem toda a razão. A gente aqui no CFML faz grandes amizades pelo mundo todo e se sente sempre muito bem acolhido, e essa rede para nós é muito importante. Então, temos aqui representantes de gente em Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor e São Tomé e Príncipe. O objetivo aqui é justamente a união de mediadores, acadêmicos, advogados e empresas que acreditam na mediação como um processo decisório importante, poderoso e como uma forma de resolução de qualquer tipo de conflito. Tem um reconhecimento internacional, é fundador da Alliance for Mediation Standards e é membro do Qualifying Assessing Program do IMI, International Mediation Institute. E tem uma parceria com o ICUDR, para mediação online também. Esse trabalho online sempre foi um forte aqui no ICFML, porque nós estamos espalhados. Então, espalhados pelo mundo, temos que nos conectar de alguma forma, e a conexão é normalmente via Zoom, e a gente participa dessas caixinhas aqui, mas funciona super bem. A missão é promover a colaboração e a paz através do desenvolvimento e profissionalização da mediação de conflitos, especialmente nos países lusófonos. A visão do CFML é utilizar o poder da mediação de conflitos na contribuição para o desenvolvimento da justiça nesses países, através da aplicação de técnicas de mediação de conflitos, contribuir com a efetiva resolução de disputas no âmbito extrajudicial ou judicial. Agora, brevemente, assim, o que que a gente costuma fazer, né? Ao longo do ano, aí a gente já tem 15 anos de instituto aí, trabalhando bastante. Certificamos e capacitamos profissionais, conscientizamos as empresas da importância da mediação, instrumentalizamos organizações, os mais variadas, inserimos e difundimos a mediação no mercado e na cultura de cada país. Garantimos as melhores práticas e elevados padrões éticos. A Júlia já falou que padrão ético no CFML é inegociável, né? Exatamente isso. Falar um pouquinho rapidamente aqui das atividades que o Polo Brasil, do qual eu estou presidente atualmente, né? O CFML é dividido em alguns polos, eu vou mostrar para vocês.
E aqui no Polo Brasil, normalmente nós temos essas atividades que são webinários do Desenvolvimento Profissional Contínuo, que é um programa que se iniciou há muitos anos atrás, é um programa longevo. Então, a gente tem todo mês um webinar com algum convidado, algum professor, algum acadêmico, alguma pessoa que tenha uma contribuição importante na sociedade, e aí é convidado para partilhar suas ideias e partilhar conhecimento e também conversar conosco. Temos sempre um momento de debate ao final do webinar. Temos a partilha, que é uma atividade mensal. Partilha foi criada na época da pandemia, do lockdown, como um momento de troca, de experiências, de aflições, de dúvidas entre os membros da rede. É um programa também muito importante, de muito sucesso. Temos o Painel Mais, que também é uma atividade mensal. O Painel Mais costuma também convidar algum palestrante para participar. Temos a Writing Competition, que a Júlia já fez uma menção breve, em parceria com a Weinstein Foundation, uma competição internacional aplicada aqui no Brasil, por um convênio com a Weinstein Foundation, como eu falei, com o CBMA, aqui do Rio de Janeiro, e o ICFML. Fazemos treinamento e certificação com a administração pública. Fazemos cursos de advocacia nos próprios escritórios de advocacia, cursos customizados para os advogados, de acordo com o que aquele escritório identifica que precisa. E assim fazemos treinamento dos advogados para atuarem na mediação, que é muito importante para a gente aproveitar e desenvolver e expandir a cultura da mediação aqui no Brasil. E temos o nosso encontro anual presencial do CFML, é o único evento presencial que nós fazemos todo ano e, enfim, que será feito esse ano em novembro. Caio vai falar um pouquinho mais lá na frente, quando estiver na hora dele falar. Vou deixar para ele. Vou apresentar para vocês rapidamente os conselheiros da direção internacional e o próprio Polo Brasil com as carinhas para vocês terem uma ideia, né, de quem que a gente fala de vez em quando, né? Nós temos o É online, mas é pessoa, né? É É online, mas online, é mas é pessoa. pessoa e acho legal a gente ver um pouquinho a carinha, né? Então a gente tem o François Bogas, nosso presidente internacional. Temos no Conselho Internacional também eu, né, que estou aqui como presidente do Polo Brasil, a Bárbara Souza Bastos, que é presidente do Polo Portugal, e o Nuno Albuquerque, que é presidente do Polo África. Temos ainda como conselheiros a Kátia Cebola, que é inclusive a nossa coordenadora acadêmica, o Antônio Agostinho Guedes, o Antônio Júdice Moreira, esses três residindo em Portugal. Mariana, carioca, aqui do Rio de Janeiro. Mônica, que está aqui presente, nossa ex-presidente do Polo Brasil, carioca também. O Henrique Gon, ah, temos a Soraya Nunes, o Thomas Gautier e a Mariana Soares. Henrique e Soraya são também brasileiros. Henrique mora em Curitiba, Soraya morava em Recife, atualmente está em Belo Horizonte. O Thomas e a Mariana são de Portugal. Agora, vamos rapidamente à diretoria Polo Brasil. Temos alguns diretores, inclusive, aqui no Zoom conosco. Então, sou eu e a Júlia, o Henrique, a Liana Valdetaro, Patrícia Fuoco, Soraya Nunes, José Mangini, que também está aqui conosco, Marilene Marondim, Rê Porto, Renata minha xará, que também está aqui hoje conosco, o Caio, que é o nosso convidado palestrante de hoje, Cristiane Carneiro e Sandra Baia. Esses são os membros da diretoria do Polo Brasil, com quem provavelmente vocês terão mais contatos. E para maiores informações é só acessar o site do ICFML. Esse era o meu recadinho. Espero que tenha dado para ver um pouquinho as carinhas, né, de quem trabalha aqui nos bastidores para as coisas acontecerem. Desejo a vocês um excelente programa, né? Saibam que vocês estão muito bem cuidados aí pela mão da Júlia e da Marina. Tenho certeza que vão ter momentos de muito aprendizado, muita diversão também, muitas atividades. Enfim, espero que seja uma etapa aí na vida de vocês de muito valor, né? Para vocês ah, entrarem nesse mundo da mediação e aprenderem cada vez mais. Tá bom? Sucesso a todos, sucesso ao programa. Muito obrigada. Devolvo a palavra para a Júlia. Obrigada, Renata. Eu queria aproveitar que a gente está com alguns membros da diretoria aqui, e a turma está toda se encontrando hoje.
Eu vou dar uns minutinhos, eu vou fazer uns sorteios aleatórios aqui, um speed date para a gente estar em duplas e a gente poder se apresentar, porque aí é bom que vocês conseguem ter a oportunidade também, alguns de vocês vão ter a oportunidade de conversar diretamente com um dos nossos diretores, com a nossa secretária executiva, a Carolina. Carolina, dá um tchauzinho aí para o pessoal te reconhecer na telinha. A Carolina é quem faz toda a nossa organização aqui de tudo que a gente pensa, tudo passa pela Carolina, então é bom vocês entenderem que a gente, eu e Marina vamos ser porta-voz de vocês aqui nesse programa, mas qualquer outro programa que vocês estiverem conectados com a nossa rede, quem segue com essa comunicação é a Carolina. Queria destacar também a presença, né, da Mônica Salles, que está aqui representando o Board Internacional. Obrigada, tá, Mônica, pela presença, por ter aceitado o convite. E vamos lá conversar agora um pouquinho. Eu vou fazer um breakout room rapidinho aqui com vocês, para vocês conversarem entre si, se apresentarem, 2 minutinhos, para vocês se conhecerem, tá bom? Vocês vão receber na telinha de vocês aí um convite, é só aceitar. O convite vale também para os nossos diretores. Peço para que eles embarquem aí na brincadeira e possam se apresentar aí para os meninos. Foi ótimo, hein? Já temos Conheci. vários melhores amigos. Ah, Meus diretores já fizeram aí, já pescaram ó, vários colaboradores para os outros programas. Partilha, painel, eu não vou emprestar ninguém, tá? Eu quero, para mim, a VP já tentei uns dois, porque eu e quase equipe, né? Só faz besteira. Então, a gente olha, tem isso aqui, tá, gente? eu já falei que você está liberada para dar meus contatos, e-mail, celular, enfim, eu estou à disposição aí no que puder ajudar os nossos jovens futuros mediadores e, enfim. Eu também me coloco à disposição de todos. Vocês sabem Bom, eu queria. disso. Essa voz que vos fala é nosso vice-presidente. Fica aqui o registro da presença do Zé Mangini, que eu ainda não tinha visto. Zé, obrigado pela presença. Obrigada aqui, Renata Porto Adri, que é nossa diretora também, pela presença. A Aliana Valdetaro, pela disponibilidade de vir aqui brindar com vocês essa experiência. Obrigada de novo, Mônica. A Renata Moritz, pelo tempo também e pelo apoio de sempre. A gente vai agora, agradeço vocês, né, pela disponibilidade de tempo. A gente vai colocar no Padlet para os meninos os contatos da diretoria, enfim, as informações de vocês vão estar lá para que os meninos consigam depois se identificar melhor, o LinkedIn de vocês. Também essa apresentação que a Renata trouxe, a gente vai colocar e vai deixar disponível para que vocês depois quiserem conhecer o perfil dos nossos diretores também, vocês podem fazer isso. Vocês são muito bem-vindos à nossa rede, né? Agora sim, oficialmente fazem parte da nossa rede. E pode ter certeza que não vai faltar trabalho, serviço e programa e organização. Então, fiquem atentos aqui aos próximos convites. Eu queria agradecer muito vocês. Vou passar agora, né? Eu dou por encerrada aqui a nossa cerimônia de abertura, porque a gente precisa seguir com os nossos conteúdos. Espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa diretoria presente com esse speed dating, que é uma oportunidade que a gente tem de aproximar vocês, e de criar esse ambiente de informalidade. E agora sim, vou passar a palavra para a Marina, que coordena o programa junto comigo e que vai sim, agora sim, dar início à nossa programação e boas-vindas para vocês e para o Caio. Vou dar uma boa noite, então, para todos, agradecer aí a oportunidade também de me apresentar e apresentar o Instituto, desejar um excelente curso para vocês, que seja muito animado, divertido e proveitoso. Um abraço a todos, e aí eu Muito me obrigada, despeço. Renata. Obrigada, Renata. Pessoal, boa noite a todos. Já me apresentei lá no grupo do WhatsApp, mas me apresentando agora aqui para vocês. Meu nome é Marina Ateniense, sou estudante de Direito da PUC Minas. Atualmente estou fazendo um intercâmbio aqui na Universidade de Bolonha, na Itália, então era para eu estar no meu sétimo período, mas parei no sexto. E gostaria de agradecer imensamente a Júlia pelo convite de fazer parte do programa do ICFML Jovem, de agradecer também ao ICFML por ter dado iniciativa a esse programa, que eu acredito que vai ser transformador para todos que estão aqui. Estou muito animada. Agradecer também a todos os monitores, que nós já conversamos. Como eu falei com vocês, a maioria de vocês eu já conheço de competições acadêmicas e de outros lugares. Eu admiro imensamente cada um de vocês. Vocês são, assim, referências para mim, não só nas competições, quando a gente está sentando frente a frente ali no fight,
na competição, mas também na construção da mediação, porque é incrível negociar e mediar com cada um de vocês. É, o programa, como vocês sabem, ele, a princípio, as reuniões elas serão online no período noturno, iremos variar os dias da semana, mas essas informações iremos todas colocar no grupo. Já vou dar um spoiler que o nosso próximo encontro será no dia 14 de maio, numa quinta-feira, mas isso vou voltar mais na frente. E prezaremos, como vocês viram, por encontros dinâmicos que visam profissionalizar estudantes e recém-formados de diversas áreas, não somente do direito, mas da economia, administração, relações internacionais, sobre os métodos adequados de soluções de conflitos. É, uma vez que o programa ele visa democratizar o acesso ao MASC, né, e formar uma rede de jovens ativas engajadas na causa da mediação. Bom, nós iremos disponibilizar materiais, como a Júlia falou, vai estar tudo no Padlet, iremos mandar no grupo, e fiquem à vontade, como alguns já me mandaram mensagem hoje, para mandar mensagem para mim, para a Júlia, para tirarem dúvidas, nós estamos 100% por vocês. É, Bom, então vamos começar a nossa reunião. Vou apresentar o Caio, que é o nosso convidado de hoje. Caio, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. O Caio, ele é sócio do Caio César Infantini Sociedade Individual de Advocacia, mediador, formado e certificado pelo ICFML, num convênio com a Universidade Católica Portuguesa do Porto, em Portugal, no ano de 2018. Mediador judicial e extrajudicial, formado pelo IPMEC, Instituto Paulista de Mediação e Cursos, além de cursos. Além disso, ele é membro das comissões especiais da mediação empresarial e de soluções de conflitos e da recuperação de empresas e falência da Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e da comissão de Fashion Law do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Isso aí, eu dei uma resumida no currículo do Caio, porque é gigantesco, tem muitas outras coisas para falar dele, que ele é uma pessoa sensacional. Então, Caio, a palavra é sua, muito obrigada. Obrigado, Mariana. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Quando a gente olha uma tela como essa daqui, começa a aparecer um monte de número e o número vai aumentando. Eu confesso para vocês que tem, por um lado, um motivo de muita satisfação pessoal, né, de a gente ter um prestígio desse, de uma audiência como essa tão qualificada, e ao mesmo tempo uma responsabilidade tremenda, porque falar depois da Mariana, vocês viram a maneira como ela fala com fluidez, que ela fala com facilidade, a gente fica bastante difícil, ainda mais quando a gente tem uma Liana na nossa audiência, quando a gente tem um Zé Mangini, Renata Portoadre e tantos outros mediadores como a Mônica, enfim, amigos, pessoas que eu fiquei conhecendo através do CFML e eu queria começar a minha fala falando exatamente a respeito disso. Eu pedi permissão para a Júlia de quebrar um pouco o protocolo, de não colocar a minha apresentação de slides ainda, porque quem me conhece sabe que parece que eu fui vacinado com agulha de vitrola, muito embora muitos de vocês não saibam o que é vitrola. Gosto de falar e gosto muito de falar para pessoas como vocês, porque um dia eu também já estive desse lado aí e eu queria dizer para vocês que o ICFML é uma janela de oportunidades. Vocês estão sendo recebidos num instituto que, se eu estou onde eu estou, é graças a esse instituto. Eu fiz o meu primeiro curso de formação como mediador em 2016. Eu tinha tomado conhecimento da mediação e da conciliação de uma maneira um pouco mais profunda em 2006, com a Fernanda Tartucci. E em 2018, eu fui para o Porto para me certificar. A Júlia estava lá como facilitadora, a Renata a Adri era minha colega de turma, a Beatriz, e muita gente que está participando hoje do ICFML. E foi graças ao ICFML e à iniciativa que a Anisolde me permitiu em 2016 que eu comecei a trilhar o caminho da mediação e hoje posso dizer que sou muito mais mediador do que advogado. Eu disse isso hoje numa mediação que eu estava participando. Eu estou trabalhando agora em 3 mediações em recuperação de empresas ao mesmo tempo. E numa das mediações eu pude dizer para o advogado, doutor, hoje eu tenho 14 processos. E se Deus quiser, no ano que vem eu não vou ter nenhum, porque eu me considero hoje muito mais mediador do que advogado, e quando sou advogado, eu sou um advogado colaborativo, um advogado integrativo que não atua mais com contencioso, que está até enferrujado para trabalhar em contencioso. Fico muito feliz também de ver pessoas que, como a Mariana disse, eu também já encontrei em competições, já pude avaliar, pessoas com quem a gente já teve outras iniciativas, todos muito jovens, e eu escrevi isso hoje no Instagram na hora que eu fui compartilhar a realização desse evento, que eu tenho certeza absoluta que quem vai aprender aqui hoje sou eu. Então eu agradeço muito a vocês pela oportunidade da oitiva
E muitos já se conectaram comigo nas redes sociais, eu agradeço por isso. E fico à disposição de vocês para a gente conversar depois num outro momento, tá? Eu vou trazer para vocês uma apresentação, vou me permitir compartilhar uma tela. Não se assustem enquanto eu estiver falando, porque muitas vezes eu estarei olhando para as outras duas telas que eu utilizo, porque eu trabalho com três. Então, talvez de vez em quando eu fique olhando para outros lugares, não se assustem com isso, não quer dizer que eu não esteja prestando atenção em vocês. Como Conseguem ver bom, minha tela? Está aparecendo aí direitinho, Mariana? tá perfeito. Como bom mediador que ele é, ele sempre fala o que que ele está fazendo. Se vocês me permitirem, né? Olha o que ele falou. Bom, se vocês verem que meu rosto está em direção, eu estou olhando, olhando em diferentes direções, é porque eu estou trabalhando com três telas. O mediador ele tem sempre que fazer isso, para não gerar insegurança das pessoas com quem ele está trabalhando. Eu vou sempre marcar as técnicas aqui, tá, ô, senhor mediador, para eles já entenderem que por trás de tudo que a gente fala tem sempre ferramenta atrás, né? E eu acho importante você ter trazido isso, a forma como você trouxe, que é justamente para já esclarecer para quem está te ouvindo, não gerar surpresa, nem nenhum tipo de insegurança. Maravilha, espetacular o que você fez, Júlia. A Júlia vai ser o meu tutorial aqui, digamos assim. E aproveitando que ela traz essa questão tutorial, tem um outro aspecto que nós no ICFML valorizamos muito, que é inclusão. Em função da inclusão, eu vou me permitir fazer uma audiodescrição de quem eu sou, de como eu estou vestido, para que as pessoas que eventualmente não tenham a possibilidade de me ver, que elas saibam com quem elas estão falando, de quem elas estão ouvindo. Bom, eu sou um homem cis de 56 anos de idade, cabelos grisalhos, barba deixando crescer novamente. O ano passado meu rosto teve uma descansada, eu estava sem barba, e a barba grisalha agora está crescendo novamente. Eu uso um óculos em formato retangular, de hastes pretas, sou branco, e estou usando um paletó azul, muito embora pareça preto, e uma camisa sem gravata branca. Isso é uma coisa que a gente tem prezado muito também fazendo no ICFML, né, Júlia? E quem tiver a oportunidade de participar do nosso encontro, que aliás eu vou falar um pouco dele ao final, vai perceber que essa é uma das nossas bandeiras. Então, eu estou aqui hoje para falar. Sinceramente, gente, é um motivo de muita honra, muito embora essa palavra hoje em dia esteja sendo muito banalizada, a meu ver, ser chamado para uma inauguração, né, uma aula, entre aspas, inaugural de um projeto tão lindo como esse que a Júlia desenvolveu e conseguiu emplacar no nosso instituto. Vocês perceberam na hora que a Júlia estava falando no início que ela embargou a voz, porque isso daqui é como se fosse uma criança, né? Um filho dela que ela gestou e que hoje tá vindo à luz. E eu espero que a nossa conversa hoje traga luz para todo mundo. É o que eu gostaria muito que acontecesse. Então, nós estamos aqui falando a respeito da autonomia da mediação como um meio adequado de solução de conflitos. Eu não gosto muito da palavra alternativo, porque, muito embora a mediação e os demais métodos sejam alternativos ao judiciário, eu acho que cada um tem a sua adequação. E isso é uma coisa que vocês vão perceber conforme vocês forem estudando e aprimorando a atividade de vocês. O que a gente pretende fazer? É lógico que isso aqui é uma coisa que eu levei em consideração que a gente teria 1 hora e meia para falar. Vamos tentar reduzir isso um pouco e adequar aí ao nosso tempo, porque a Júlia tem alguns recados finais e a gente quer, sobretudo, que vocês participem. Eu não quero ficar aqui no monólogo, eu falando, e a Júlia vai, durante esse período todo, intervindo para trazer as ferramentas, e eu acho que isso daqui é extremamente importante. A gente dividir o tempo do nosso trabalho é uma coisa que a nossa fundadora, Ana Gonçalves, gosta muito. Então, hoje eu não terei slides de interrupção para perguntar se está tudo bem, se vocês têm alguma dúvida, se as coisas foram compreendidas ou não, mas eu quero que vocês fiquem absolutamente à vontade para abrir o microfone, levantar a mãozinha aí na ferramenta do Zoom para que a gente possa interagir, tá bom? Teremos um pouco de teoria, né, não vai ser uma teoria tão aprofundada assim, mas trazer um pouco dessa experiência que eu tenho, um pouco de prática, algumas brincadeiras que a gente vai fazer juntos aqui para tentar trazer um pouco de como a mediação acontece no nosso dia a dia, e depois eu pretendo fazer um fechamento com uma síntese de tudo aquilo que a gente vai falar aqui para vocês hoje, tá? Em primeiro lugar, qual que é o propósito desse nosso projeto? Eu acredito que a Júlia já tenha deixado isso bastante claro. Vocês estão aqui e vocês têm a felicidade, como eu estava dizendo para a Amanda lá no Breakout Room, que vocês estão começando de jovens, né? No mundo da mediação e no mundo
de uma outra maneira de encarar a solução de conflitos. Eu comecei a trabalhar com isso, eu já era velho, com, sei lá, 46 anos de idade, né? E muitos de vocês aqui não têm nem a metade dessa idade. Então, para vocês é um privilégio poder participar de um projeto como esse que visa capacitar a juventude para tratar dessas questões de uma maneira diferente. Aprendendo a lidar com a comunicação, aprendendo teoria do conflito. Olha, gente, recebendo a Patrícia Fuoco aqui é uma honra muito grande. É só gente muito boa chegando para prestigiar vocês, não a mim, eu tenho certeza disso. E o ideal do ICFML é disseminar essa cultura da paz. Então, fazer isso aqui entre jovens é um dos objetivos, é uma das missões e das visões que nós temos em relação a esse projeto, e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente poder falar nesse primeiro encontro. Eu não sei qual é a ideia que vocês têm do que é um meio adequado de solução de conflitos e de quais são as formas pelas quais se resolvem os conflitos. Aqui eu trilhei dois caminhos diferentes, mas a gente sabe que existem outros, como, por exemplo, fugir. Tem gente que dá uma de avestruz, vai lá e enfia a cabeça no meio da terra e fala assim, não quero participar do conflito. Um dos grandes mediadores que eu conheço, que é um amigo nosso que está lá em Orlando, professor, doutor, que foi lá para os Estados Unidos para estudar métodos adequados de solução de conflitos, ele fala, eu sou um excelente mediador, mas na hora que o conflito é comigo, eu fujo. Então, essa também é uma técnica em determinados momentos, né, Júlia? Tem gente que sai, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso daqui do lado de fora, depois eu volto quando os ânimos estiverem menos arrefecidos, e então existem inúmeras maneiras de você lidar com o conflito e inúmeras técnicas. Mas aqui nós estamos falando a respeito dos caminhos que, me permitam dizer isso, dentro do nosso sistema legal no Brasil, a gente tem a possibilidade de tratar. Você não precisa ir num xamã, você não precisa resolver isso na base da moeda, você não precisa resolver através de um duelo. Mas existem caminhos que são: eu resolvo o conflito ou eu entrego na mão de um terceiro para resolver. E os caminhos, quando você entrega na mão do terceiro, eles são imprevisíveis, eles são absolutamente a gente não tem controle sobre aquilo que vai acontecer, né? Tanto que tem aquele ditado famoso que fala que bumbum de neném da cabeça de juiz, vocês sabem o que sai. Mas quando você está no controle e você senta para conversar com aquela pessoa que você não pode olhar como parte do problema, você tem de vê-la como parte da solução, porque ela também é parte do problema. Mas não foca só num lugar, foca no todo. E aí, quando você senta para tratar disso consensualmente, os resultados são mais sustentáveis, eles vêm de uma maneira muito mais efetiva, mais rápida e, melhor de tudo, preservando relações e preservando as emoções de cada um, porque elas serão tratadas ao longo desse método consensual. Essa é a ideia que a gente traz para a mediação. E aí a gente tem uma diferenciação. O que mediação é e o que mediação não é. E aí eu pego e faço as linhas e as colunas para a gente diferenciar uma coisa da outra. Numa hipótese em que a gente senta para conversar, nós temos o mediador ou um conciliador, vamos falar mais da mediação aqui, eu acho mais adequado, como um facilitador de diálogo, não como uma pessoa que vem e que impõe com um martelo uma decisão que ele acha que é adequada para aquela questão, de acordo com uma análise pura e simplesmente jurídico-fática, digamos assim. Ele analisa o fato, adequa a questão jurídica e fala, olha, é assim que isso daqui tem de ser decidido. As pessoas não sabem o perigo que elas correm quando elas vão para um caminho como esse, sendo que elas abriram mão de elas mesmas terem o controle dessa solução. Isso não quer dizer, gente, que a mediação seja inimiga da justiça, do poder judiciário ou vice-versa. Muito pelo contrário. Convivem todos dentro de um sistema multiportas de acesso à justiça, porque hoje em dia a gente tem inúmeras maneiras de alcançar a justiça. Algumas delas são dialógicas e outras não. São essas que são impostas pelo árbitro ou pelo juiz. E todas convivem harmoniosamente. O que acontece é que em determinados momentos a gente tem de utilizar uma, em outros a gente tem de utilizar outras, e a gente vai fazer uma dinâmica para perceber isso. E não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Por isso que eu digo que a gente tem de analisar a adequação do caminho que a gente vai trilhar para chegar na solução daquele impasse. Tá? Eu digo que o mediador é multiparcial. Eu não gosto de utilizar aquelas expressões neutro, como diz o Eduardo Dal, um grande mediador. Neutro é detergente. Mediador não é neutro. Mediador não é imparcial. Por quê? Porque todos nós temos dentro do nosso íntimo uma convicção a respeito daquilo que está acontecendo.
O que eu costumo dizer é que a gente tem que ser multiparcial, porque a gente vai se colocar à disposição das pessoas que estão no conflito para ajudá-las a elas mesmas encontrarem um caminho que é o melhor para elas encontrarem a solução possível, porque o ideal muitas vezes é inatingível, né? E é multiparcial não só porque está ali a serviço de todos, mas porque desculpem, não é imparcial por quê? Porque a parcialidade ela está íncita à nossa maneira de agir. A questão é, eu me colocaria à disposição daquelas pessoas multiparcialmente para ajudá-las, de um modo que a convicção que eu tenho a respeito daquilo não interfira na minha conduta. E esse é um dos principais baluartes, digamos assim, do código de ética do ICFML. A gente não pode de maneira nenhuma trazer aquilo que eu penso a respeito do conflito para contagiar as decisões que as partes vão tomar, os caminhos que elas vão trilhar. Por isso que eu digo que a gente é multiparcial e a gente não é de maneira nenhuma conselheiro. As pessoas vêm para a mediação muitas vezes perguntando, mas o que você acha? E vocês têm de aprender a lidar com essa resposta dizendo que o que você acha não importa. Elas é que têm de responder. O que você acha, já que você está perguntando para mim? Existe uma técnica que vocês vão aprender que é a técnica do espelhamento. Então, se coloque no meu lugar, em vez de você pedir para que eu responda essa pergunta, o que você tem a dizer a respeito dela? Então, perguntar e saber perguntar, fazendo isso de modo que não se torne um aconselhamento, é uma virtude muito grande de um bom mediador. A gente tem de pensar, quando a gente vai trabalhar no âmbito de mediação, no que aconteceu. Mas acontece que eu não posso olhar para o que aconteceu pura e simplesmente como se eu estivesse dirigindo só olhando para o retrovisor. Se você dirige olhando apenas para o retrovisor, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Você vai bater o carro. Porque você precisa olhar para frente. Então é importante você saber o que aconteceu e rememorar isso de vez em quando olhando para saber se o seu caminho está limpo e se você pode eventualmente desviar para a esquerda, para a direita ou mesmo frear. Mas é importante que você tenha uma postura prospectiva. Eu preciso caminhar, eu preciso ir para frente. E isso é uma coisa que acontece muito na mediação, ao contrário do que acontece no processo, em que vai todo mundo ficar olhando para o que aconteceu, para o que ficou lá atrás. E muitas vezes, olhando só para o que ficou lá atrás e para o que aconteceu, as pessoas não evoluem porque elas ficam presas a esse passado. E quem vive de passado é museu. Nós não somos, né, peças de museu. E o mais bacana de uma mediação é que a construção do resultado é conjunto. E aí eu volto a falar do nome do Eduardo Idal, que é um mediador que eu admiro muito. Ele diz o seguinte: ainda que você faça uma mediação e você chegue num acordo, mas você entenda do porquê você não chegou num acordo, essa mediação já foi bem sucedida. Se a gente tem consciência do porquê que a gente não consegue chegar num resultado que seja aquele desejável, já é um bom resultado, porque eu vou poder trabalhar aquilo no meu íntimo. Poxa, por que que eu não resolvi? Muitas vezes a gente fica falando, porque o outro não fez, porque o outro não isso, porque o outro não aquilo. Mas e eu? O que que eu estou fazendo ou deixando de fazer para que a gente não chegue nesse resultado? Então, a construção conjunta é maravilhosa e ela é obtida não apenas através da mediação. É obtida através, por exemplo, das práticas colaborativas, que depois a gente pode, num outro momento, eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar a respeito. A gente pode chegar através de conciliação e de inúmeros outros meios adequados de solução de conflitos. Diga, Julia. Olha, eu vou estar sempre aqui no lugar eu vou aproveitar os profissionais para trazer as minhas dúvidas também, aquilo que eu já escuto, tá? Mas eu vou aproveitar que você está falando aí, né? Considerando a mediação sobre o protagonismo das partes, a tomada de decisão, eu vejo que nós que somos mediadores, a gente, sempre que a gente está trabalhando numa mediação, muitas vezes a gente fica pensando se mesmo com todas as nossas habilidades, com todo o nosso foco, a nossa preparação, se a gente deu o nosso melhor quando aquilo não se descortina como um acordo, né? E eu queria só, já que você acho que você já falou um pouquinho disso, assim, muitos não é nosso, né? O resultado em si não é nosso, porque a tomada de decisão sempre vai ser das partes. Mas tem alguma coisa que você faz como mediador que te faz sentir assim, não, eu fiz o melhor que tinha, porque eu, quando eu estou mediando, eu sempre trabalho com alguém, sempre tento convidar alguém para da minha equipe para me observar. E eu sempre faço depois uma reflexão sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu. Eu sempre pergunto assim: você faria alguma coisa diferente? Você acha que faltou alguma coisa na minha atividade, na minha preparação, ou na forma como eu sistematizei?
o encontro que não fez as pessoas chegarem nesse lugar, assim. E aí eu tô falando isso para eles já aprenderem a lidar um pouco com essa frustração, porque no fundo, mesmo quando a gente sabe que a gente fez o nosso melhor, que a tomada de decisão é das partes, a gente se sente um pouco ali chateado porque a gente não chegou no acordo. E aí, como é que é isso para você? Julia, você e a Mariana devem ter percebido ou vão perceber aqui ao longo da nossa conversa. O que eu vou apresentar de slide já está totalmente diferente daquilo que eu mandei para vocês. Uhum. Então é assim, as nossas obras elas nunca estão prontas. A gente está em eterna construção, em eterno movimento. E eu acho que o mediador ter consciência dessa movimentação da mediação, que a mediação é dinâmica, que ela não é estática, que as coisas mudam da noite para o dia, de um segundo para o outro, é uma consciência que a gente tem de ter para a gente não se frustrar da maneira como você está dizendo. A minha experiência como advogado, eu vou trazer um caso aqui para vocês que foi logo no início da minha carreira. Eu era advogado de uma construtora. Essa construtora tinha acabado de construir um prédio e aí ela estava fazendo uma reforma nesse prédio. E aí, o que que aconteceu? Caiu um bolo de carne de um andar que a gente não sabe qual era, quebrou um pergolado, que é uma cobertura de vidro, né, que tinha nesse edifício. Como o edifício ainda estava em reta final de entrega, etc., a gente não tinha o condomínio instituído. Então, o que que aconteceu? Esse negócio caiu e a gente começou a investigar quem é que fez isso, etc, etc. E aí o que que a gente fez? A gente pegou e entrou com uma ação, o condomínio, que não estava instituído ainda, né, ainda na construtora, entrou com uma ação contra todos os moradores para ser ressarcido daquele bolo de carne que caiu. E eu, na época, achei aquilo uma grande bobagem. Eu falei, gente, não pode, a gente precisa identificar quem é que jogou esse negócio, etc, etc, né? E os meus chefes não queriam nem saber. Ah, a construtora está pagando, a construtora quer que entre com o processo, entra com o processo. A gente entrou com o processo, aí fomos para a audiência. Na audiência, eu fiz uma péssima instrução, foi horrível a prova que eu produzi. E a gente, evidentemente, perdeu o processo. Eu fiquei achando que a gente tinha perdido por conta da prova que eu tinha produzido. E o meu chefe, meu ex-chefe, já falecido, eu não sei se todos aqui conhecem, mas eu vou falar o nome. Ele era sócio do professor Alfredo Buzaide, que foi quem escreveu o Código de Processo Civil em 73. Não de 2015, de 73. Eles não eram nascidos, talvez, né? Mas É. poderiam conhecer, mas aqui ninguém nem era nascido nessa época. Mas quem estudou direito deve ter ouvido um Com dia falar do Código certeza. Buzaide, né? E aí, o Dr. Décio, que era o sócio do professor Buzaide, virou e falou assim para mim, Caio, aprenda uma coisa. Você fez o que era possível naquele momento. Se você errou, se você acertou, não importa. Era o que você conseguia fazer naquele momento. Perdeu, vamos recorrer. Agora, se você se tornou um advogado e você acha que você é daqueles que só vai ganhar, muda de profissão. Então, se você quer ser um mediador, daqueles que vai fechar todos os acordos, procura um outro caminho. Porque a gente se frustra muito no aspecto de que, eu idealizava isso, eu queria aquilo. Teve um outro caso que foi muito interessante, gente. Nós trabalhamos em 23 sessões de mediação. 23. Eu e a Fabiana Aidar, que é uma mediadora brilhante, psicóloga, não é advogada, que aliás todos vocês sabem que não precisa ser advogado, né? Não precisa ser formado em direito para ser mediador. Nós trabalhamos durante 23 sessões num caso complicadíssimo envolvendo interesse de menor, alienação parental, etc, etc. Acabou, chegamos na 23ª sessão, um olhou para a cara do outro e falamos assim, olha, esquece, não dá mais, nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso daqui. Aí as partes entenderam, saíram, 2 semanas depois elas se reuniram com os advogados deles, estamos cansados, queremos fazer um acordo, sentaram os advogados com as partes e fizeram um acordo. Nós saímos extremamente, entre aspas, desgostosos daquela mediação, porque a gente sentia que podia ir mais, mas não era mais o nosso trabalho que ia ajudá-los. E aí, quando a gente ficou sabendo que a nossa retirada permitiu que eles conversassem e eles chegassem a um acordo, a gente falou, a gente fez o que a gente devia ter feito. E um caminho para a gente aprender a lidar com isso com mais facilidade, respondendo a sua pergunta, Júlia, eu acho que é a comediação. E a comediação, para aqueles que ainda não estão familiarizados com esse tipo de nomenclatura, com esse tipo de linguagem, é você trazer mais um mediador para trabalhar com você.
às vezes mais de um. Eu tenho a grata satisfação hoje, gente, de trabalhar com Adolfo Braga Neto, que é um dos maiores mediadores desse país. E eu trabalho com ele e com outros mediadores no âmbito de recuperação de empresas em equipe. Às vezes nós estamos em 8 mediadores na sala, todos da mesma equipe, só que 2 só aparecem, os outros ficam na retaguarda. Por quê? Porque é importante compartilhar informações. Eles analisarem o nosso trabalho como se ele fosse uma equipe reflexiva, que é isso que a Júlia, de certa maneira, está dizendo do pessoal da equipe dela, que são aqueles mediadores que ficam nos bastidores analisando o trabalho que o mediador está fazendo, para depois sentar e fazer um balanço. Gente, o que está acontecendo aqui? Foi bem, não foi? Onde que a rota poderia ter sido corrigida? Então, tem muita gente que fala que o trabalho do mediador é solitário, e muitas vezes ele é mesmo, né? Mas se você tem a possibilidade de trabalhar em equipe e em trazer alguém para trabalhar com você em comediação, essa construção conjunta que eu estava dizendo agora há pouco, ela não vai ser pura e simplesmente dos mediandos e seus advogados presentes na mediação, mas vai ser também de uma equipe de mediação colocada a serviço dos medianos. Acho que eu respondi tua pergunta, Júlia, ou não? Maravilha. Perfeito, eu queria muito te ouvir, porque assim, eu sei que isso varia, a experiência varia de mediador para mediador, e como a gente vai falar muito aqui, né, a ideia desse programa é a gente falar de fato como acontece, as coisas acontecem na prática, dos principais dilemas e como ultrapassar esses dilemas que a gente enfrenta, eu vou sempre trazer essas perguntas, esses pontos que você trouxer, para você atacar a melhor reflexão, porque eu quero o suco, puro suco, eu quero que os meninos já saibam já saiam daqui adiantados com relação àquilo que nós já fazemos mediação, sentimos, fazemos e como corrigimos a nossa rota. Obrigada, Caio. Imagina. Uma coisa que a gente aprendeu com a Ana Gonçalves, né, Renata, quando a gente fez o nosso bootcamp, é a importância do feedback. Então, quando a gente vai falar de comunicação, você fala, a pessoa ouve e você checa se ela ouviu o que você falou. E é extremamente importante para nós mediadores ter alguém do lado para nos dar esse feedback, para que a gente possa aprimorar a nossa técnica, para que a gente possa fazer cada dia mediações melhores. Isso não quer dizer que é para que a gente faça mais acordos. Vocês todos, eu tenho certeza, se estão aqui porque foram escolhidos, vocês se candidataram e foram escolhidos, todos vocês eu tenho certeza que têm esse discernimento. Então, levem, se é que eu posso. Meu pai costumava dizer para mim o seguinte: ouve um bobo falar, quando ele ia me dar algum tipo de conselho. É, ouçam um bobo falar. Se vocês puderem levar uma lição para a vida de vocês, para a vida profissional de vocês, é que a gente não vai ganhar tudo. E aprender a não ganhar é o primeiro passo para a gente lidar com os nossos fracassos, porque é tropeçando que a gente vai aprender e a gente vai evoluir. E assim, com esta fala, eu paro por aqui. E aí eu quero ouvir vocês, porque isso daqui não é um monólogo, isso daqui não é uma aula, isso daqui é uma conversa. Isso daqui que eu falei até agora foi uma introdução, então eu quero ouvir vocês. E quero ouvir vocês para quê? Quero que vocês tragam casos de conflitos que vocês tenham para compartilhar conosco. E aí a gente, ouvindo esse conflito, a gente vai falar a respeito dele. Então assim, eu estou vendo que tem poucas câmeras abertas, não se preocupem, pelo menos no que diz respeito a mim. É lógico que a gente gosta de ver os 50, os 38, né, Julia, todos aqui, etc. Mas fiquem à vontade para abrir o microfone para falar a respeito de um conflito. Conta aí pra gente um caso de conflito. Eu até pedi pro. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui entre nós, tá? Toda essa coisa bonita aqui de slide foi tudo a inteligência artificial que me ajudou, tá? Não sei se vocês já conhecem a Cloud, se vocês já conhecem o Notebook LM. Eu utilizo todas as ferramentas e aí eu peguei, joguei os dados para que ele criasse a apresentação para mim e ele foi criando. Eu jamais faria uma coisa bonita desse jeito aqui. Semana que vem eu vou dar uma aula na GV, eu pedi para ela criar para mim e aí não dá porque o template deles é 3x4, fica uma porcaria, não sei como é que eu vou arrumar aquilo. Mas a ideia é o notebook LM utiliza algumas expressões um pouco mais próximas do português de Portugal, do português de Angola, porque a gente está numa instituição lusófona, né? Então eu queria que vocês me dissessem, tragam aí um relato de um conflito para a gente falar a respeito dele. A Júlia está com o microfone aberto, não sei se ela quer falar alguma coisa.
Eu tenho 1 milhão de casos de conflitos para trazer, mas eu vou deixar a audiência falar, porque por enquanto só eu que falei. Vou passar a palavra para eles, que eles também podem falar. Que senão não é para dormir, não, gente, para vocês falarem. Aproveitem o especialista aqui, tragam os conflitos que vocês conhecem. Mas peraí, um de cada vez. Tá, eu Vamos. vou então falar um conflito que eu presenciei, inclusive. Boa, Amanda, vamos lá. Tá, chegou uma moça, eu vou ter que dar nomes, vou inventar nomes, porque senão vocês vão se perder. Vou dar seu nome, Júlia. Chegou uma moça, e o que acontece? Essa moça comprou um cachorro. Ela comprou um cachorro, o cachorro, na verdade, ela comprou para a filha dela era criança. Acontece que a filha não cuidava muito bem do cachorro e ela resolveu que ela não queria o cachorro mais, acabou dando o cachorro para uma parente. Ela deu o cachorro para a cunhada dela. A cunhada ficou uns meses com o cachorro, mas acabava que ela reclamava muito do cachorro, falava que queria que pegasse o cachorro de volta, que o cachorro dava muito trabalho. E nisso eles se prepararam para poder pegar o cachorro. Ficaram meses assim. Ah, então tá bom, a gente vai pegar o cachorro de volta. Acontece que quando eles foram pegar o cachorro de volta, a mulher não queria mais devolver o cachorro, porque ela tinha se apegado ao cachorro e não queria mais devolver o cachorro. Então ficou uma briga de quem ia ficar com o cachorro. A criança queria muito o cachorro dela de volta e a moça já tinha se apegado ao cachorro, não queria mais devolver o cachorro. É isso, Amanda, resumidamente. tá. Você acompanhou a evolução dessa disputa aí, desse problema, Amanda? Sim, Não falar se era da sua família, se eram amigos seus, não é essa a questão. Eu quero saber se você acompanhou de perto. não tão de perto. Não tão de perto. Mas você percebeu que algumas coisas fizeram com que isso fosse se agravando, ou não? E teve Sim, uma escalada desse problema? Você percebeu isso? teve uma escalada. É? Sim. E o que que você acha que fez com que isso acontecesse? Olha, acho que inicialmente foi porque não foi uma coisa muito bem combinada, né? Entregou o cachorro, mas até um detalhe que eu esqueci de falar, ela entregou o cachorro, mas a filha da moça continuava brincando com o cachorro, ia na casa da cunhada, frequentava. Então ficou uma coisa meio assim, o cachorro deu ou não deu de verdade o cachorro? Ficou assim essa confusão. E a mulher queria ou não queria ficar com o cachorro? Porque no momento ela queria o cachorro, depois ela já não queria mais o cachorro. Entendi. E olha que interessante, gente, o que a Amanda traz. Não estava bem combinado. Aí eu pergunto para vocês, isso daí é um tipo de contrato que foi feito? A gente pode dizer que foi um tipo de contrato? Doação do cachorro? Sei lá, empréstimo do cachorro? Um teste para você ficar com o cachorro? O que que a gente faz combinados que não são tão combinados assim, Amanda e demais colegas que estão aqui? Por que vocês acham que esse tipo de coisa acontece? Pressa. Por não prever o problema lá na frente. Desculpa, Isabela, eu não entendi. Acredito que seja porque não conseguiram prever o problema lá na frente. Não conseguiram prever o problema lá na frente. Olha, a Isabela já está trazendo um dado. O que mais que vocês poderiam dizer para mim a respeito do problema que a Amanda descreveu para nós? O que que vocês acham que a emoção faz com Eu que essas acho coisas. que a pressa Opa! de resolver um problema. Só que esse problema acaba se agravando. A pressa de resolver o problema e o problema acaba se agravando. Então a gente tem uma coisa que não foi bem combinada, aí você tem uma pressa de resolver o problema, e aí na pressa de resolver o problema você não resolve o problema. E o fato de não ter previsto adequadamente o que poderia acontecer, segundo a fala da Isabela, tudo isso faz com que nós tenhamos esse problema. Agora eu não quero mais te devolver o cachorro, eu quero o cachorro de volta. Como que um negócio desse termina, gente? A criança deve estar chorando, com certeza. Todos os dias. Se eu fosse a criança sem um cachorrinho, eu ia estar chorando todos os dias. Se eu fosse a tia sem um cachorro, pensando em largar o cachorro, eu também ia estar chorando. Eu sou mãe de pet. Será que alguém tá rindo nessa história, Julia? Rir e chorar são emoções. Hum?
São sentimentos, não sei. Me desculpem, tá, gente? Eu não sou psicólogo, eu não sou o Flávio Prado, que é um grande mediador que a gente conhece, que faz essa distinção de uma maneira muito, muito técnica. Eu sei que isso é uma coisa que é difícil a gente controlar. E aí eu queria trazer esse elemento para vocês, por quê? Porque ali naquele slide anterior que eu estava falando a respeito da diferença entre a mediação e uma sentença judicial ou uma sentença arbitral, eu pergunto para vocês, será que um juiz leva isso em consideração na hora que ele vai dar uma decisão? Será que a gente tem a oportunidade de sentar na frente do juiz e colocar essa criança para chorar e dizer o tanto que esse cachorro está fazendo falta para ela? Ou a pessoa para quem o cachorro foi doado, ou aquela pessoa que pediu o cachorro de volta? E aí, o que a gente faz? A gente faz igual Salomão? A gente corta o cachorro no meio da metade para cada um? Se vocês fossem mediadores num caso como esse, como que vocês abordariam essas pessoas e o que vocês diriam para elas para tentar resolver esse problema? Eu pensei numa coisa. Você sabe a idade desse cachorro ou dessa cadela, Amanda? Era pequena, era grande, já era velhinha? Era novo, porque eles compraram um filhote, não Uhum. tinha nem um ano que tinha comprado, então devia ter um ano o cachorro, Um mais ou ano. menos. Era macho ou fêmea? Fêmea. Fêmea. Tava castrada? Acho que não. Olha, a coisa começa a ficar interessante. Será que a gente não poderia pensar onde que foi esse animal foi resgatado da rua? Não, comprou o cachorro. Comprou. Será que lá onde comprou não poderia eventualmente ainda ter animais da mesma ninhada? Ou a gente procurar saber quem são os donos que deram origem a esse animal? Rastrear para tentar buscar irmãozinhos? Para a gente tentar, com os irmãozinhos, preencher uma lacuna que está por ser preenchida? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Se a gente fica pensando, Amanda, desculpa te interromper, mas diga, Heloísa, vamos lá, vamos trazer mais gente para a conversa. Diga, Heloísa. Pelo que vocês conseguem me ouvir? Sim, Eu acho que faltou até mesmo saber qual que seria o interesse de cada uma das partes em ficar com o cachorro, porque essa questão da filha brincar continuou indo na casa da outra pessoa somente para brincar com o cachorro. Então, será que o interesse dessa outra parte não poderia ser apenas a questão da filha continuar brincando e pensar em alguma solução a partir disso? olha que interessante o que a Heloísa nos traz. Heloísa leu Como Chegar ao Sim, do William Ury. Sim, sim. Ela já está aplicando uma técnica de Harvard, né, Julia? Você Eu, ia falar eu alguma acho que coisa? sim. Eu tô vendo É, por esse lado. Mas é pois é, bom. por quê? Por quê, Julia? Porque eu acho que ela já consegue ver ali os interesses por trás, né? E é o que a gente, né, mais lá pra frente, eu acho que você vai falar disso, mas. E eu acho que o Caio tá fazendo aqui várias perguntas para Amanda, justamente, que também é uma técnica que nós usamos muito na mediação, que é para entender de uma maneira mais específica, né, essa história. A Amanda trouxe uma história genérica e cabe ao mediador entender melhor essa história, né? Tanto de um lado, qual é a história do cachorro, qual é a história dessa criança, qual é a história dessa família, para então a gente ir para esse lugar, que eu esqueci o nome de quem é Heloísa, acho que é Heloísa que trouxe aí por último a fala dela. Foi. E aí a gente conecta com esse lugar que a Heloísa falou, né? Será que é realmente. E também um pouco aquela história da laranja. Será que a gente precisa dividir esse cachorro? Será que o cachorro precisa ficar com um e com o outro? Não. Ou a gente consegue pensar num resultado onde uma paga a conta e a outra aproveita os cuidados. Pode ser, porque também tem isso, né? Isso é um lugar que a gente também tem que chegar quando a gente pensa em organização de um pet, porque o pet hoje em dia ele tem um custo alto. Então, até essas coisas o mediador teria que saber para entender os interesses e as melhores formas de a gente resolver isso. E eu vou pegar um gancho nessa fala da Júlia, gente, para fazer uma distinção das posturas. Viu, Heloísa, viu, Isabela, viu, Amanda? Que é assim, o que a Júlia trouxe é uma possibilidade de solução. Ela trouxe várias questões aqui da maneira como eu trouxe. O que a Heloísa fez é o que o mediador faz. Porque a Heloísa, ela não trouxe a solução. Ela parou e falou assim:
A partir das perguntas que foram feitas, eu consigo entender que uma coisa é aquilo que a pessoa quer e outra coisa é aquilo que a pessoa mostra que ela quer. Então ela separa aquilo que é a posição daquilo que é o interesse. A posição é aquilo que a gente mostra, o interesse é aquilo que está por baixo. É o porquê eu quero. Por que eu estou dizendo que eu quero aquilo? É o para quê. Então, a Heloísa fez um exercício perfeito que os mediadores fazem, aplicando essa técnica que a Júlia trouxe, que é de perguntar, fazer perguntas abertas, para que você possa explorar o que a pessoa tem a trazer, porque a mediação é um espaço de escuta. E é um espaço de escuta não apenas para o mediador entender o que está envolvido ali, mas para que o outro também ouça. Porque muitas vezes, gente, as pessoas vêm para um processo judicial ou estão brigando por causa do cachorro, mas não sentaram para perguntar: escuta, o que você quer? Será que eu não posso continuar com o cachorro e você continua visitando ele da maneira como você faz? Brincando com ele? Será que a gente não pode ratear os custos da ração, da vacinação? Existem inúmeras possibilidades, porque a criatividade humana é absolutamente limitada. Só que não adianta nada a gente ter criatividade se a gente não pergunta. A gente precisa entender o que o outro deseja. Por que ele deseja? Esse eu acho que é o grande, digamos, o grande desafio do mediador. Não é dar respostas, é saber fazer perguntas. Muito obrigado pela sua contribuição, viu, Amanda? Você perceba que um caso simples, que ela narrou de uma maneira muito sintética e muito feliz, trouxe a Isabela para a conversa, trouxe a Heloísa para a conversa e fez com que a gente pudesse ter essa interação. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo hoje, né, Júlia? É a gente trazê-los para que a gente tenha essa conversa. Aí, posso prosseguir? Vou propor uma outra coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de uma ferramenta chamada Mentimeter? Muitos de vocês já devem ter ouvido. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar este QR Code que está na tela. Todos eu acredito que tenham aí os seus celulares, os seus leitores de QR Code. Entrem lá e respondam para mim. O que geralmente piora um conflito na visão de vocês? 12 pessoas já entraram, 14. Vocês estão conseguindo acompanhar aí a tela, né? Tá mudando a tela, né? Olha lá, já apareceu. Falta de confiança, emoções à flor da pele, emoções, não saber escutar, e as coisas vão surgindo. E aqui vai sendo criada uma nuvem de palavras, que vocês também já devem ter visto, porque vocês não são como eu, né? Que eu não entendo nada de tecnologia, mas as palavras vão crescendo de acordo com a quantidade de pessoas que falam a mesma coisa. E aqui a ideia é a gente co-construir razões que fazem para que um conflito tenha aquilo que a gente chama de escalada. Eu queria ter feito isso daqui no formato de escada, sabe, Julia? Para conforme. É. Só que assim, me Mas eu acho perdoe, um velhinho aqui que não consegue ter essa habilidade, eu resolvi fazer uma nuvem de palavras que eu achei um pouco mais fácil. Olha só que interessante. Não ver o lado oposto. Omissões de informações. Achismos. A gente é tão pretensioso, né, gente? Eu acho que eu sei por que que a Júlia tá rindo. Será que eu eu sei? gostei dessa palavra achismo. É assim, eu achei ótima, porque ela traduz mesmo uma prática comum, né? É um comportamento Quase um comum, né, vício, Júlia? né? Assim, é um vício, assim, uma coisa, um costume que vai passando e vai convidando as pessoas para acharem, para simplesmente se acharem no direito de achar, né? Mas é porque a gente trabalha no automático e acha que o outro também está trabalhando no automático. Só que tem uma frase do Lacan, vocês já devem ter visto um desenho falando que é um desenho que sai uma coisa da boca da pessoa, aí na cabeça do outro tem um monte de ponto de interrogação. E o Lacan, que foi um psicólogo muito, muito famoso, ele dizia: você sabe o que sai da sua boca, mas você não sabe o que o outro ouviu. Por isso que essa coisa de fazer o cheque é extremamente importante na mediação. E aí, gente, eu digo para vocês, é uma lição de vida que a gente deveria ter. A gente precisa fazer isso o tempo inteiro, sabe para quê?
para a gente se comunicar. E a mediação é a arte de restabelecer comunicação quando ela está rompida. É a arte de criar um campo fértil para que as pessoas se comuniquem de uma maneira eficaz. Então, assim, vocês estão vendo aqui essa árvore bonita que a gente criou, essa nuvem, desculpe. Eu vou utilizar uma outra ferramenta aqui, que é uma captura de tela minha, para eu poder copiar isso daqui e depois eu vou jogar lá no meu slide para guardar isso como lições daquilo que a gente está aprendendo aqui hoje. Eu não sei se eu consigo compartilhar isso aqui no chat. Consegui. Então, tá lá no chat, se vocês quiserem, vocês peguem depois. É a nuvem de palavras da escalada do conflito. Falta de comunicação em primeiro lugar, falta de diálogo, falta de empatia, que é uma palavra que está extremamente banalizada, que as pessoas não sabem o que isso significa, né? Não vou entrar nesse mérito agora, tá, gente? Vamos deixar isso para uma outra conversa. Ruídos de comunicação, falta de concessão mútua, inflexibilidade, impulsividade, focar nos problemas, não saber escutar, querer ter a razão. Quem é o ser humano que não quer ter razão, né, gente? Você quer ter razão ou quer ser feliz, como diz o ditado? Falta de repertório. Olha que lindo isso daqui. Vocês são ótimos. Adorei. Vocês trouxeram palavras que não são muito comuns de se ouvir e que enriquecem demais quando a gente vai tratar de escalada do conflito. Então, muito obrigado pela participação de vocês. A Amanda trouxe para nós aqui um conflito. Eu vou trazer um outro. E aí eu quero que vocês pensem nas possíveis soluções, pensem em voz alta. Vocês já ouviram falar de uma brincadeira chamada brainstorming? Que o nosso amigo Alexandre Palermo Simões, que é um grande mediador, um grande árbitro e advogado, ele disse que é o toró de ideias. Tem muita gente do interior aqui, eu vi que tem gente do Sergipe, tem gente do Juiz de Fora, né, de vários lugares do Brasil. Eu sou de Poços de Caldas, eu sou mineiro, muito embora more aqui em São Paulo há tanto tempo, mas eu gostaria Juiz de de Fora não é interior, não, tá? Juiz de Fora é esquina do Rio, não é interior, não. Pronto. Não tem que chamar a gente aqui do interior, não. A gente é de X de fora. Vai começar o conflito por conta da falta de comunicação do mediador. Percebam É, isso. Eu tinha proposto no início três formas de desatar esse nó aqui. Eu peguei e falei, não, três é muito pouco. Vamos colocar cinco. Vocês me ajudam? Eu vou compartilhar outra tela com vocês agora, tá? Então eu vou diminuir esta tela aqui, vou pegar um outro negócio que está aqui na outra tela e vou jogar esse trem para cá. Vamos ver se eu consigo fazer trem pra isso. cá é Pronto, mineiro. A sua mineiridade chegou aqui. é O trem lógico. chegou aqui. O trem chegou aqui, Caio. Tá aí? Tá na tela de Vai. vocês? Tá. O tênis manchado. Sinceramente, alguém já ouviu falar desse problema? Alguém já teve isso na escola, no curso de mediação, na faculdade, numa aula de negociação? Ninguém nunca ouviu falar do problema do tênis manchado? Que bom, melhor assim. E quem souber, por favor, eu peço, participe, mas sem dar spoiler, tá? Sem adiantar o resultado. Vamos lá. O Lucas, e o João são amigos. O Lucas emprestou para o João o tênis que ele mais gosta para ele ir em uma festa, porque o tênis dele era muito bonito, um tênis de grife. Ele ia impressionar as pessoas, então ele pediu emprestado. Só que na hora de devolver, o tênis estava manchado. Aí o Lucas ficou puto da vida, me desculpe a expressão, né? Mas estamos aqui entre adultos. Ele ficou puto da vida, ele falou: e agora? Como é que a gente resolve esse negócio? Como vocês acham que isso daqui poderia ser resolvido? Vamos buscar juntos pelo menos 5 soluções para esse problema? Procurar algum limpa-manchas que seja mais barato e que pode tentar resolver o problema da mancha no tênis? Desculpa, eu ouvi, mas eu não identifiquei porque provavelmente a pessoa está com a câmera fechada, né? Eu não identifiquei quem falou, me desculpem. Eu não percebi quem foi. O que foi trazido? Vamos procurar um lugar onde a gente possa tirar a mancha pagando um preço mais barato. Mas o João está dizendo que ele não tem dinheiro. E aí, como é que faz? O próprio João pode limpar, não? Até porque, né, como foi ele que sujou, ele poderia limpar até como um gesto de boa fé com o Lucas. Olha que interessante. Me desculpa, quem falou foi o João, né? Isso.
Você tá falando isso porque era você o cara que devolveu o tênis sujo, João? Não foi você, né? Não, A questão não é só coincidência. foi meu xará que fez isso aí, não foi eu? Mas, ó, já trouxe uma solução interessante. Mas aí eu pergunto, tá bom, você, João, vai lá e limpa, mas não fica bom. O Lucas não gostou. É uma possibilidade, né? A que você trouxe. Mas vamos pensar em outras hipóteses. Que outras hipóteses vocês conseguem trazer para nós? Como o João não tem dinheiro, ele pode ficar com o tênis sujo e dar algum outro par de tênis que ele tenha pro Lucas. Muito legal, Diogo. Mas acontece que aquele tênis era o tênis preferido do Lucas. E aí? Aí o Lucas pode não se sentir satisfeito na hora que ele receber um outro tênis do João. Então, vocês estão trazendo possibilidades e eu estou contrapondo para a gente juntos, a partir da quantidade de ideias, extrair a qualidade. Isso é brainstorm. Isso é toró de ideias. A Júlia está com o microfone aberto. Júlia, se você quiser me interromper a qualquer minuto, fica à vontade, por favor. Claro, não, mas o microfone vai ficar sempre aberto. Pode qualquer coisa que eu interrompo, porque você já viu, né? Como eu sou uma boa, eu vou logo interrompendo o mediador. E olha como é interessante. Vocês estão trazendo possibilidades e eu estou usando uma técnica que a gente utiliza na mediação, que é o teste de realidade. Será que essa solução vai funcionar? Porque, gente, não adianta nada a gente fazer um acordo, a gente, entre aspas, resolver o problema, mas na hora de resolver efetivamente, porque a gente vai fazer aquilo que a gente se comprometeu, não dá certo. Não resolve o problema. Só que nós estamos fazendo isso daqui numa dinâmica diferente, em que o tempo é curto e que a gente tem que ser rápido. Lógico que você não vai fazer isso no bate-pronto na hora que o cara traz a ideia. Né? Mais ideias? Alguém tem mais ideias? Quantas nós já Eu, tivemos aqui? Eu não estou contando, não, mas já tivemos pelo menos umas quatro, né? Caio, eu acredito que como o João disse que ele não tem dinheiro, ele não disse exatamente, né, se foi agora ou não. Então acho que o Lucas pode trabalhar um prazo para que esse pagamento seja feito e para que ele consiga esse tênis novo. Então dar um prazo para o João pagar pode ser uma alternativa também. Você tá dizendo então que, em tese, o João devolveria o equivalente ao valor do tênis para o Lucas parceladamente. É isso? Perfeito, pode ser. Tá. Acredito que Ou, por exemplo, ele poderia usar o cartão de crédito da mãe dele para parcelar no cartão de crédito da mãe dele a compra à vista de um tênis igual. É isso que você está exato. propondo. Seria talvez nesses moldes, talvez. Tá. Com outras palavras, foi mais ou menos isso que o Pedro trouxe. Muito bom. Estou gostando. Ah, eu vou abreviar, gente, porque senão nós vamos ficar aqui o tempo inteiro, né? E a gente tem prazo a cumprir, digamos assim. Deixa eu ver se eu consigo. Aí eu trouxe aqui para vocês cinco possibilidades que me vieram na cabeça e que eu coloquei aqui de uma maneira aleatória, né? E aí eu traço um caminho que é um caminho da gente parar de pensar pura e simplesmente na questão financeira, para a gente caminhar em direção ao que é mais importante dessa história, que é a preservação da relação entre os amigos. Uma coisa como essa é importante para o Lucas e para o João? É. Um queria usar o tênis, usou, o outro queria o tênis devolvido da mesma maneira, não veio. Para eles, num piscar de olhos, romperem a relação deles por causa disso, é muito fácil. Mas se eles pararem de olhar para o problema em si, pura e simplesmente em relação ao valor do tênis e aquilo que precisa ser restituído, e pensarem o que a gente pode fazer para resolver isso daqui, mantendo a nossa amizade. Se a gente trilha esse caminho, a gente encontra inúmeras respostas. E o último, a última solução que está proposta aqui, muitas vezes funciona de uma maneira mágica. Um pedido de desculpas. Eu não vou mentir para vocês. A Lara está sorrindo enquanto eu falo, porque parece coisa de poliana, né, Lara? Ah, você tá com um baita no pepino e o cara vai lá e pede desculpas, resolve? Muitas vezes resolve. Porque o problema maior não estava no valor do tênis ou na mancha que tinha no tênis. Era exatamente o fato de que eles eram amigos, eles tinham uma relação de confiança, e aí na hora que eu peço desculpas, o outro olha para mim e ele fala assim: puxa vida, de fato ele é meu amigo, ele tem um valor porque ele teve a humildade de reconhecer que ele não agiu da maneira mais correta, ou da maneira como eu esperava, ou mesmo da maneira como ele gostaria de ter agido. Então, gente, por isso que é importante perguntar.
é importante investigar o que está acontecendo e fazer como a Heloísa propôs. Vamos entender qual é o interesse e qual é a posição que está sendo assumida aqui. Isso é extremamente importante e esse movimento acontece demais na mediação. Acreditem se quiser, tá? Bom, É, vamos lá? isso a gente não, Diga. e a gente sempre tem que entender, né, Caio, que por trás de todo problema tem pessoas, né? Por trás de todos os conflitos tem pessoas. Então, a gente não pode nunca subestimar as necessidades, os interesses, as emoções por trás de um conflito. Porque às vezes a gente olha aqui, nossa, a gente está falando só de um tênis, né? E a gente poderia achar, a gente também não sabe, a gente volta lá na questão da Heloísa, né? A gente não sabe qual é a história que a pessoa tem com esse tênis, Exato. né? Então, assim, às vezes nem só sobre comprar outro tênis igual e substituir, às vezes tem uma história em relação àquele tênis. Então, por trás de toda pessoa que vive o conflito, ainda que ela traduza o conflito de uma maneira muito circunstancial, a gente tem que estar preparado para quando a gente faz aí a oitiva dessas partes, a gente começa a ouvi-las e colocá-las para conversar, a gente pode ter surpresa que por trás das questões circunstanciais aparecem questões humanas que às vezes a gente não estava achando que a gente achava que poderia acontecer e que a gente passa ali também a ter que validar e entender e colocar dentro do nosso discurso como um todo, né? E nós, como mediadores, né, Júlia, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, da maneira como a gente vai falar com eles. E aí me desculpem, eu vou pegar a Júlia de exemplo em relação ao que ela estava falando. Ela utilizou a seguinte expressão: não se trata só do tênis. Você imagina o Lucas ouvindo isso? Como que você fala que é só? Esse tênis para mim é tudo. Aí ele perde as estribeiras, a emoção vem à tona, e aí você perde totalmente o controle daquilo. E mais uma coisa que é interessante, a Júlia trazer essa questão de que por trás dos conflitos sempre tem uma pessoa. Eu disse para vocês, eu trabalho muito com recuperação de empresas. A gente está lidando ali com créditos muitas vezes elevados. Eu estou trabalhando numa recuperação agora que envolve débitos de R$ 1 bilhão. Só que é aquilo que a gente sempre diz, gente. Por trás de todo o CNPJ tem um CPF. É exatamente o que a Júlia acabou de nos dizer, né? E aí eu passo para o slide seguinte para a gente fazer uma análise comparativa entre as duas formas de você solucionar um conflito como esse do tênis manchado. Você vai pedir para o juiz dar a sentença de acordo com o que diz a lei e a prova que foi produzida no processo, ou você vai pensar, como disse a Heloísa, nos interesses e nas necessidades das partes. Sempre pensando também no que é possível, porque o ideal é muito difícil de se alcançar. Você vai ter um vencedor ou um perdedor, ou você vai permitir soluções criativas em que, como a gente diz sempre nas aulas de mediação, né, Julia? Você vai dividir o bolo ou você vai tentar aumentar o tamanho dele, de modo que ele alimente mais bocas. Um processo judicial custa caro, demora pra caramba, você não sabe como ele vai terminar. E se você faz isso de uma maneira consensual, você faz de uma forma muitas vezes mais rápida, previsível e barata. E por fim, os processos evidentemente desgastam as relações. Não é incomum que todo mundo saia insatisfeito com a decisão que o juiz vai proferir. E quando você faz isso de uma maneira consensual, você preserva os laços e você tem uma previsão muito maior a respeito daquilo que está acontecendo. Então, este era o caso que eu queria compartilhar com vocês. Volto para o slide anterior. Me permitam só voltar aqui para outra tela, onde eu controlo a passagem dos slides. Vamos tentar pensar um pouco, não vamos demorar 15 minutos com isso, longe disso. Até porque, deixa eu perguntar, Mariana, Júlia, quanto tempo nós temos? Seu microfone está fechado, Júlia, desculpa. 18 minutos, Caio. 18 minutos, então tá bom. Eu tenho mais 9 slides, mas os 3 últimos são bastante rápidos. Isso daqui é uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito. Eu fiquei conhecendo um mediador, negociador essa semana, sensacional, inclusive ele está recomendado nas dicas que eu vou deixar para vocês. Ele chama Fábio Vidigal. Nas duas últimas postagens dele num ambiente que se chama Substack, ele tem lá um blog que se chama O Mediador. Ele trata a respeito da mediação ser mais barata do que o processo judicial e ele prova por números que isso é verdade.
E ele prova também que a mediação, ao contrário do que os advogados, aí eu vou falar especificamente dos advogados, ao contrário do que os advogados pensam, a mediação não tira dinheiro do advogado. Se ele souber utilizar a mediação de uma maneira estratégica no dia a dia da profissão dele, ela vai aumentar os lucros do advogado. E eu vou dizer isso para vocês aqui com muita tranquilidade, porque lá na Getúlio Vargas eu dou aula para economistas, administradores, gestores, contadores, etc, etc, profissionais que são CEOs, etc, e que são executivos que vêm aprender um pouco a respeito da intervenção do terceiro para a solução de conflitos. Eu levo esses números para eles, eles ficam estarrecidos. E o grande problema, me desculpem, eu sou advogado, eu posso falar isso daqui do alto do, do púlpito, digamos assim. Os advogados, infelizmente, não têm essa noção e eles não conseguem vislumbrar que a mediação é uma ferramenta estratégica para a profissão deles. A Dulce Nascimento escreveu um livro muito bonito também, dizendo que a advocacia morreu como você a conhecia, passe a advogar de uma outra maneira. Também está lá entre as minhas dicas. Dulce Nascimento, para quem ainda não conhece, é uma mediadora espetacular, uma portuguesa linda, maravilhosa, mestra de todos nós, né, Júlia? Se vocês puderem segui-la e acompanhá-la, ela é espetacular. E aí tem essa matriz que a gente costuma utilizar. Os custos, o tempo e as relações na mediação e no tribunal são os mesmos? Se vocês forem cravar aqui, vocês vão sempre colocar o sinal de menor na mediação do que no tribunal. Sem deixar de lembrar sempre que há casos em que a gente vai ter de ir para o tribunal no primeiro momento. Uma mulher que está sendo violentada dentro de casa, ela não vai primeiro sentar com o agressor e falar assim, vem cá, meu amor, vamos tentar resolver essa questão? Ela até tenta, mas acontece que ela apanha tanto, que tem uma hora que ela precisa ter uma proteção. Então é no tribunal que ela vai encontrar isso no primeiro momento. Depois você pode até tentar voltar a conversar, vai para a justiça restaurativa, vai para a mediação, vai para um outro meio adequado de solução daquele conflito. Enfim, se você coloca na ponta do lápis a relação custo-benefício dos meios adequados, independente de ser a mediação, uma conciliação, enfim, qualquer outro, ele sempre vai ter uma relação custo-benefício em prol do meio adequado, em detrimento do caminho do judiciário. A Júlia pediu, a Mariana pediu, e eu não podia deixar de trazer uma coisa que não estava no slide, nos slides anteriores, que é esta recomendação da ONU. A ONU tem emitido esses ODS, que a gente chama, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o número 16 trata exatamente a respeito de você promover as sociedades pacíficas e inclusas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Todas as ODS têm subitens, então eu transcrevi os subitens aqui do lado, para que vocês tenham conhecimento deles, né? E isso daqui, gente, tem tudo a ver com as práticas ESG, que são as práticas de governança, né, de governança de meio ambiente e de sustentabilidade, para que a gente possa ter um planeta viável. A grande verdade é essa, no futuro. Então, cuidemos disso também. Eu trouxe aqui um slide a respeito da síntese, mas a síntese eu vou deixar por último, tá? Porque agora eu quero propor para vocês um outro exercício antes da gente finalizar. Onde vocês acham que a mediação pode ser cabível? Eu vou deixar esse slide aqui para vocês, e aí eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês. E esse daqui vai ser um pouco mais complicado. Então, eu peço licença para verificar aqui se eu consigo. Vou compartilhar com outras pessoas, copio o link, e aí eu vou jogar aqui no chat para vocês o link. Se vocês entrarem nesse link, vocês vão ser remetidos para um mapa mental muito parecido com esse que eu coloquei aqui, que é da construção do mapa visual coletivo, digamos assim. Eu quero que vocês me ajudem a preencher o mapa que está lá na nuvem com outras situações em que vocês vislumbram a possibilidade de utilizar a mediação como um meio adequado de solução de conflitos ou de impasse. Se vocês acessarem o arquivo, vocês podem editar online. Basta vocês pegarem aqueles círculos em branco que estão lá e vão escrevendo o que vocês acham. Como que vocês escrevem? É só criar uma caixa de diálogo onde tem as duas letras T's lá em cima e aí vocês conseguem inserir aquilo que vocês pensam. Depois eu vou tirar um retrato disso e vou jogar no chat da mesma maneira.
Nesse mapa mental, nesse mapa visual que eu coloquei na nuvem, já estão situações em que você pode tratar a mediação como um meio adequado. Ah, família, Caio, condomínios, Caio, escola. quando eu Diga. cliquei aqui, tá parecendo que eu posso acessar só como leitor, não é? Tá pedindo autorização. Puxa vida, que chato, porque eu coloquei isso como autorizado para todo mundo compartilhar e editar. Pelo menos para Compartilhar mim aqui com apareceu como leitor, certo? A gente leitor, está tendo que pedir editor. Pronto, autorização. desculpa. Pronto, agora sim, acesso atualizado. Vou copiar o link novamente e vou jogar o link novamente. Agora sim, pronto. Agora eu acho que vocês conseguem. Vamos lá. Apareceu, Ótimo. Desculpa, tá gente. perfeito. Não, Perdoem o tiozinho aqui que não consegue mexer do jeito defeito certo. nenhum. Olha que bacana, já está aparecendo um monte de ideias aí, ó. Aí eu coloquei alguns, né? Redes sociais, família, comunidades, internacional, empresas, família, duas vezes família tem aqui, desculpe. Escolas, condomínios, onde mais vocês acham que a gente pode utilizar a mediação? Já não precisa escrever necessariamente dentro do balão, não, viu, gente? Vão jogando as ideias de vocês ali. Quem não conseguir escrever, quem tiver dificuldade, pode falar também, a gente dá um jeito de colocar lá, tá? A ideia é que todo mundo brinque. Então, mas é bom a gente aí aprendendo essas novas ferramentas tecnológicas, que eu adoro. E possivelmente a gente vai usar aqui durante todo o nosso programa. Ó, teve gente que colocou lá bancário. E aí sumiu o negócio. Não tem problema. Vocês vão editar e vai acontecer isso mesmo. Não tem problema, tá? Fiquem à vontade para ir escrevendo as coisas. Depois a gente pega e a gente arruma isso. Olha lá, em questões bancárias, olha que interessante. Já trouxe uma outra situação. Eu ampliaria um pouco essa coisa da relação bancária. Eu colocaria isso para qualquer relação de consumo, por exemplo, né? Aí alguém poderia vir e falar assim: ah, mas acontece que a lei distingue a mediação da conciliação. Porque a conciliação é para casos em que você não tem uma relação anterior e a mediação é para casos em que você tem uma relação anterior. E quando eu compro um negócio lá no Shopee, eu não tenho uma relação anterior com o Shopee, mas deu um problema. E aí eu pergunto, será que não dá para ir para mediação? Por que não? Então assim, gente, o Caio vai falar em seu nome, isso daqui não é o que pensa o ICFML ou qualquer outro mediador que esteja presente aqui. A minha ideia é que isso é uma grande bobagem. No fundo, o que importa é a técnica que você vai utilizar. É a técnica e não diga. Aí eu acho que é muito importante que você está fazendo mediação quando você não está fazendo mediação. Se você está dando palpite, se você está dando conselho, não é mediação. Então, Então, é eu penso. importante. Desculpa, Não, diga, pode Julia. terminar, que eu também queria dar minha opinião também em relação a isso. Eu acho que está muito mais voltada pela postura né, a forma como o profissional dirige, ele administra o processo, do que se é pela nomenclatura, como você está falando. Se ele é uma pessoa que tem um perfil mais facilitativo, possivelmente a gente vai encarar ela como mediador, mas se ela tem um caráter mais avaliativo, né? Embora pode ser que a gente não seja totalmente facilitativo e tenha um perfil ali no meio, assim, né? Mas eu acho que também não concordo com essa nomenclatura que às vezes os livros usam no ambiente acadêmico para no início da construção do mindset ficar mais claro de ilustrar, mas eu acho que nesse lugar que a gente já está aqui de discussão, acho que a gente pode começar a pensar que, na verdade, o gestor de conflitos ele vai ter posturas diferentes, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho muito importante uma fala que a Júlia trouxe aqui, que isso talvez não seja familiar para todo mundo. A Júlia falou a respeito de ser mais avaliativo, mais facilitativo. Isso são aquilo que a gente chama de escolas ou maneiras como você faz a sua mediação. Existem várias. Então nós temos a circular narrativa, nós temos a mediativa, enfim, tem um monte de coisa. Tem a do Adolfo lá, que agora eu nem me lembro o nome, né? Do Matias. Enfim. São inúmeras as escolas e as maneiras de você fazer a mediação que vocês vão acabar aprendendo ao longo do percurso profissional de vocês. O que é o importante? O importante é que vocês dominem a técnica e que vocês façam a mediação que deixa vocês mais confortáveis e preparados para fazer. Não importa que você faz um mix das escolas, e volto a dizer, isso quem está dizendo é o Caio, isso não é uma palavra oficial do ICFML, e eu não estou aqui representando, acredito, muitos dos mediadores que estão aqui, porque cada um de nós tem uma maneira de trabalhar, tem uma maneira de se comportar e não existe receita de bolo.
A gente precisa ser maleável para se adaptar de acordo com a circunstância. Essa é a maneira como eu penso. Gente, eu vou pedir desculpas para vocês porque muita gente participou, mas eu não consegui bloquear a imagem para que as coisas ficassem gravadas lá. Mas de alguma maneira eu vou gravar isso daqui para a gente poder trazer aqui para a nossa conversa. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, reivindicações de associações coletivas com o governo. Eu tinha colocado isso. Ao contrário do que muita gente pensa, é possível mediação com o poder público. O Adolfo mesmo é um dos que faz isso. A Renata, que está aqui, nossa querida Renata Porto Adri, é uma expert nesse assunto. Então tem gente que fala assim, direito público é indisponível. Eu não quero ficar falando juridiquês aqui para quem não é advogado, tá? Mas isso quer dizer o quê? Que tem determinadas coisas que em tese não poderiam ser negociáveis. Isso não é verdade. Você pode negociar direitos indisponíveis, desde que eles sejam passíveis de transação. Exemplo, pensão alimentícia. O filho não pode, a mãe não pode renunciar à pensão alimentícia do filho, mas ela pode ser negociada. Quanto que vai pagar? Em que condições que vai pagar? Então a gente precisa ter esse discernimento na hora que a gente vai trabalhar no âmbito de mediação, tá? Ali naquela outra imagem que eu vou compartilhar com vocês novamente, não tinha, por exemplo, os casos de insolvência, que são os casos em que eu tenho trabalhado mais, questões criminais, questões criminais de menor potencial ofensivo, em que você não tem um dano tão grande à pessoa, à integridade física, é possível que você faça transação, né? Tanto que existe a delação premiada hoje em dia. E então, se é admissível fazer transação, cabe mediação. Eu já trabalhei, já escrevi inclusive um artigo a respeito de esports. Eu já trabalhei numa mediação internacional a respeito de esportes, porque um determinado jogador foi expulso da plataforma por ter violado uma regra da plataforma. Aí você tem de buscar quem é o criador do jogo, quem é que criou as regras do jogo, quem é que o hospitaleiro daquele jogo, quem é o cara que vende o jogo, quem são os patrocinadores daquele jogo. É extremamente complexo. Eu fui chamado para trabalhar num caso como esse e acabei, por conta de um artigo que eu tinha escrito, que eu escrevi junto com o Alexandre Tella, que é meu colega lá dos Estados Unidos, mediador de lá. Nós escrevemos juntos a respeito da adequação da mediação no ambiente de esportes. E esse artigo foi publicado e aí um determinado jogador nos procurou. Pode falar, Julia, por favor. Eu acho que você falou uma coisa muito importante aqui, que eu já falei com a Marina, e já falei outro dia numa reunião com os nossos aqui embaixadores, é assim, a gente nunca sabe onde o nosso trabalho vai repercutir, É verdade. né? E a gente nunca sabe para quem a gente está falando. Então a gente tem que sempre tratar muito bem, colocar o nosso melhor em qualquer lugar que a gente puder falar de uma maneira profissional. A Amanda está aqui, a Amanda é minha estagiária, trabalha comigo. Então eu sempre falo com elas, a gente nunca sabe quem está sentado na nossa frente. Então assim, a gente nunca sabe quem vai ler nosso artigo. Então faça da melhor forma que puder. A gente nunca sabe quem é o professor que vai, né? Nos ouvir numa banca, enfim. E aí, só fazendo coro aí que você disse, né? Vou escrever um artigo, possivelmente com muito esmero, e esse artigo chegou num lugar onde era uma pessoa que precisava de um especialista para tratar do conflito. Olha só, você jogou, né? Você fez um trabalho dedicado, que você não sabia onde ia alcançar, isso gerou uma mediação privada num case extremamente específico, né? Que eu tenho certeza que deve ter sido muito interessante para você e também é bom para o seu background, né? Você ter experiência nessa área. E é uma coisa que eu realmente acredito muito. A gente nunca sabe onde aquilo que a gente está colocando, né, nosso trabalho, nossa dedicação vai acontecer. Então fica aqui, aproveitar a costura aí do seu artigo, né? E de onde você levou isso. Você sabe, Julia, que eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz. Uhum. As pessoas que me acompanharem aí nas redes sociais vão verificar que eu uso um dístico em latim que diz o seguinte: esse quam videre. Isso quer dizer que a gente tem de ser muito mais do que parecer. Então, as nossas ações têm de corresponder às nossas palavras. E aquilo que eu estou falando aqui para vocês é de uma responsabilidade absurda. Porque eu posso estar falando uma bobagem no mundo, mas eu estou falando com uma convicção que vocês podem ouvir e falar assim: nossa, é verdade o que ele está dizendo. Pode ser uma grande bobagem. Mas a gente está num ambiente em que vocês conseguem discernir o que é bobagem e o que não é. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a flecha lançada a gente não sabe onde que ela vai parar. Ela já foi. E a palavra que saiu da boca da gente é a mesma coisa.
Então, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente transmite é extremamente delicado e a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu acho que esse digamos, é um dos grandes mantras do ICFML, né? E é por isso que eu sempre faço a ressalva. O que eu estou dizendo é uma opinião particular do Caio e não representa a voz institucional. A gente precisa separar, neste caso, a pessoa, né, entre aspas, do problema, para que fique muito claro que é um ponto de vista meu e eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu estou dizendo. Então, a gente já teve essa felicidade, né, Júlia, de escrever algumas coisas que repercutiram e eu espero que vocês trilhem esse caminho no futuro também. Tem algumas pessoas aqui que já participaram de cursos comigo, sabem que eu gosto muito de deixar isso claro, que é assim que a gente gosta de trabalhar. Bom, vocês estão vendo a minha tela de novo? Estamos. Então tá bom. Agora eu vou deixar algumas dicas para vocês. Primeiro de 4 filmes que falam sobre mediação, sobre negociação. O primeiro deles, que é o Verdades Dolorosas, é espetacular. Não deixem de assistir. Ele conta a história de uma escritora que escreve um livro. Não vou dar spoiler, tá? Ele escreve um livro. Vocês vão receber esse material, tá, Amanda? Todos vocês. Eu vou disponibilizar depois para a Júlia e para a Mariana. Então não precisa ficar tirando foto da tela. Claro que vocês estão à vontade para fazer isso, mas depois eu vou disponibilizar todo o material para vocês. É espetacular por quê? Porque ela escreve o livro e o marido dela fica mentindo durante muito tempo, falando que ele gostou do livro. E aí a mulher dele pega ele tendo uma conversa com um amigo na hora que eles estão comprando uma meia numa loja de departamento gigante. E aí ele fala assim: Ah, sabe como é? Eu tenho de falar para agradar, né? Então, esse filme trata das questões de comunicação, de como as pequenas mentiras podem virar grandes problemas. Eu recomendo severamente que vocês assistam, porque eu volto a dizer: mediação não é pura e simplesmente para trabalhar. Ela tem um poder transformativo na vida da gente. E esse filme trata muito disso. Como os demais, né? O Quanto Vale é um livro que você vai tratar das questões decorrentes do 11 de setembro, em que um advogado é contratado pelo governo dos Estados Unidos para poder tratar das indenizações das pessoas que foram vítimas, né? Dos familiares, etc, etc, as pessoas que ficaram incapacitadas. E aí a questão é: quanto vale essa dor que essa pessoa sentiu? Quanto vale o prejuízo material que elas tiveram? E o mediador trabalha com isso. Eu vou contar aqui para vocês um caso só para ilustrar, já passo para a próxima dica, tá? Uma grande mediadora que eu conheço esteve envolvida num caso de erro médico. De um lado estava o hospital e o médico, e do outro lado estava a vítima, que ficou cega. E aí, vocês sabem o que é cálculos? Cálculos é uma reunião que você faz com apenas uma das pessoas envolvidas. E o seu advogado, no meu caso, por exemplo, porque eu não trabalho sem advogado em mediação. E aí, foi para essa reunião privada, digamos assim, com a vítima. A vítima disse: Eu aceito um acordo de 10 mil reais. Aí fez a mesma reunião com o hospital. O hospital: Eu estou disposto a pagar 1 milhão de reais. Na hora que voltaram para a sessão conjunta, em que estava todo mundo, essa mediadora, extremamente experiente, levantou a mão e disse assim: Eu estou me retirando da mediação. E eu acabei de me deparar com um dilema que eu não consigo sair dele. E ela se retirou da mediação e ela não continuou. Aí vieram os engenheiros de obra pronta, quando ela contou essa história, dizendo: Ah, mas você podia ter utilizado tal técnica. Você poderia ter feito tal pergunta. Você poderia ter feito aquilo. Você poderia ter feito aquilo outro. E aí ela disse: Eu poderia, mas eu não fiz. Porque eu não podia. Talvez se você estivesse no meu lugar, você fizesse melhor do que eu. E esta questão envolve exatamente isso. Ela não se sentiu confortável em perceber que existia uma distância tão grande entre o que uma pessoa queria e o que a outra oferecia, sem que as duas soubessem, e ela não conseguiu aplicar a técnica naquele momento para que isso fosse descoberto pelas pessoas e não por intermédio dela, revelando uma coisa que ela não podia revelar. Então, eu estou trazendo para vocês mais uma experiência, porque eu acho que as experiências que a gente tem são a maior riqueza que a gente tem no compartilhamento das questões que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Assistam esses filmes que vocês vão entender do que eu estou falando. Aí depois eu trago livros, Ô, vários Caio, deles. a gente tem Diga. uma pergunta aqui do Diogo. Diogo, Ah, tá pois vendo não. aqui?
Desculpa, Diogo, eu não tinha visto. Me perdoe. Diga, Diogo. Imagina, eu gostaria de saber nesse caso quanto que as partes elas chegaram a um acordo. Não sei porque essa mediadora, que era a pessoa que eu conhecia, se retirou do caso. Ela não se sentiu confortável nem mesmo para indicar um outro nome. E ela não sabe como terminou a questão. E é muito difícil a gente saber por quê? Por conta da confidencialidade que rege a mediação. Esse caso era um caso que era objeto de um processo judicial e ninguém teve a curiosidade de ir atrás. Mas também não era tão possível assim, porque naquela época não tinha inteligência artificial, você não conseguia ir alimentando o prompt de uma maneira, Diogo, que você conseguisse, através da descrição do fato, chegar nas pessoas ou no número do processo. Que hoje, infelizmente, isso é uma coisa que é extremamente factível, né? Mas a curiosidade sempre fica, né? E aí vem um outro elemento, né, Julia, que é uma outra coisa, que também é uma ferramenta, também é uma técnica. O mediador tem de ter uma curiosidade legítima, uma curiosidade autêntica. Não é aquela curiosidade para satisfazer o meu desejo de fofocar a respeito do que aconteceu. Nossa, isso é muito importante. Que bom que você trouxe isso, Caio, porque assim, quem tem informação sobre tudo, né? Pode às vezes confundir essa nossa curiosidade, que faz parte do nosso processo de investigação, e eu gosto de nomear assim, do que realmente para satisfazer as nossas curiosidades pessoais, né? E isso é muito. A gente tem que ser muito responsável. Lá no meu trabalho eu falo muito sobre isso, porque senão a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer boas perguntas para a construção e para a administração do processo, porque a gente está fazendo perguntas que depois podem, inclusive, colocar a gente numa situação delicada ou as partes em lugar de desconforto, né? Então, achei excelente a sua fala, que é uma observação que eu sempre faço, que às vezes, assim, às vezes a minha equipe vem me perguntar e eu falo, tá, mas isso que você quer saber contribui para quê? Para a resolução do processo, É isso né? aí. Porque se tiver só satisfazendo o seu ego ou a sua curiosidade, não faz parte do processo, então não tem legitimidade. É. Julia, o que você está trazendo, eu vou contar para vocês. Eu tinha um amigo médico que infelizmente morreu na pandemia, e ele era bem mais velho do que eu, mas era uma pessoa de uma sabedoria assim absurda. E ele dizia para mim o seguinte: Caio, todos os dias quando eu levanto, eu digo o seguinte para mim mesmo: Senhor Criador, independente da crença que cada um tenha, né? Ele, dentro da crença dele, ele pedia: por favor, me ajude para que da minha boca só saiam boas palavras. E na hora que eu for falar alguma coisa, que eu utilize as três peneiras de Sócrates. Procurem essa metáfora na internet para vocês verem o que se trata. Que passa exatamente por esse caminho que a Julia está dizendo. O que eu vou dizer é bom, o que eu vou dizer é útil. E, enfim, não vou contar a metáfora para vocês, tá? Mas trouxe aqui algumas dicas a respeito de livros, etc. E como eu disse, eu vou ficar à disposição de vocês para que a gente possa trocar ideias depois, e aí eu posso recomendar outra bibliografia para vocês, porque livro de mediação é o que eu mais tenho. Eu acabei de me mudar para uma casa nova e eu fiz uma biblioteca absurda, e eu fiquei impressionado com a quantidade de livros que eu tinha de mediação. Então, assim, eu gosto muito de falar a respeito, vai ser uma satisfação falar com vocês sobre isso. E aí, por último, uma outra dica, que eu vou fazer um link entre o que eu falei no início e este meu fechamento antes da gente fazer uma conclusão, uma síntese conjunta. Eu tive muita sorte, gente, no começo da minha carreira, eu vou falar novamente, ter começado com Ana Luiz Isolde. Ana Luiz Isolde me apresentou para Ana Maria Gonçalves, que é a presidente de honra do ICFML, fundadora do Instituto. E o Alexandre Palermo Simões, juntamente com a Ana Isolde, eles foram os meus primeiros professores de mediação no Brasil, num curso de 40 horas. Quando eu comecei com eles, acabou o curso. Primeiro que na hora que eu cheguei, eu falei assim: isso é balela, isso é conversa da carochinha, nunca que esse negócio de mediação vai pegar. Eu juro que eu tô terminando, tá? E aí eles viraram e falaram assim para mim: Caio, dê uma oportunidade para nós e venha conversar conosco no último dia da aula. E aí na hora que acabou o curso, eu virei e falei assim: caramba, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí eles disseram: você foi picado pelo bichinho. Eu digo a mesma coisa para mediação. Se você não conhece a mediação, dê uma oportunidade para mediação, porque aí você vai descobrir que é uma metodologia maravilhosa. E quando eu comecei a me interessar por isso, eu perguntei para eles, falei, ótimo, eu fiz um curso, mas e agora? O que eu faço com isso? Como é que é a realidade? Como é que é o mercado de trabalho?
onde que eu vou estudar, onde que eu vou me aperfeiçoar nisso. E aí eles me apresentaram o ICFML, me apresentaram o GMEP, que é o Grupo de Mediação Empresarial do SEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, uma instituição da mais absoluta reputação ilibada, né? E eles me pegaram pelo braço e me levaram juntos para que eu começasse a caminhar. Se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, é isso. Aqui no ICFML vocês têm essa oportunidade de estar junto de mediadores experientes, pessoas que têm uma baita uma experiência de vida, que já passaram por muitas coisas que vocês vão passar e que estão dispostos a ouvi-los para compartilhar as dores de vocês, para ajudá-los nesse caminho que vocês estão começando a trilhar e especialmente para poder aprender com vocês também. Então, todos esses ambientes que eu estou colocando aqui eles são oportunidades de aprendizado. As ferramentas estão à disposição de vocês, depende de vocês explorá-las para que vocês revertam isso em conhecimento, não só da teoria e da prática, mas em autoconhecimento, para que vocês consigam se situar em relação ao que vocês vão ser. Então, eu já vou dar para vocês uma dica. Eu e o Zé Mangini, que está aqui, nós somos facilitadores da partilha. A partilha é um ambiente do ICFML em que vocês podem participar sem ser certificados pelo ICFML, em que vocês podem trazer os convidados de vocês, pessoas que nunca ouviram falar de mediação. Para quê? Para que naquele ambiente a gente possa fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco de experiências. As pessoas choram ao descrever os dilemas que elas enfrentam na mediação. E elas são acolhidas porque aquele dilema é o mesmo que eu tive ontem. E aí eu posso compartilhar a minha experiência com aquela pessoa que está ali. Então, tudo isso daqui é muito bacana e vai trazer muito aprendizado para vocês. Então eu deixo como uma dica final para vocês, tá? Antes de colocar enfim, minhas informações de contato, eu queria voltar para a síntese, trazendo vocês de novo para a conversa, para ouvi-los. O que vocês levam daqui? Quais são as perguntas que vocês vão se fazer a partir de amanhã? O que lhes parece que é uma conclusão e que amanhã vocês vão ver que não é nada mais, nada menos do que um primeiro passo? Nós, agora eu falo nós, diretores do CFML, as pessoas que já têm um pouco mais de experiência que vocês, eu sem perguntar para a Júlia, a gente está aqui para ouvir vocês e para ajudar vocês nisso, independente de a gente continuar fazendo isso em outras ocasiões, em outras oportunidades. Eu queria fazer esse fechamento, não vai ser em 18 minutos, talvez seja em 1,8, mas eu queria ouvir vocês a respeito, como é que vocês saem daqui. Como vocês chegaram, como vocês saem, como foi esse encontro para vocês? Foi de fato uma abertura de portas? Vocês querem entrar por essa porta que foi aberta para vocês? Ou não? Vocês querem fechar e voltar? Falar, não, isso daqui não é para mim? O que vocês nos dizem? A Clara tensionou falar alguma coisa. Clara, você quer falar alguma coisa? Por livre e espontânea vontade, tá, gente? Eu não quero pressionar ninguém, não. Fiquem absolutamente à vontade, porque a voluntariedade é um dos pilares da mediação. Eu, na verdade, eu ia só agradecer a sua fala, sua aula. Acredito que seja uma boa síntese dos princípios, né, do que a gente começa a compreender quando a gente começa a conhecer a mediação. E eu não queria falar muito para poder deixar a pessoa que tá entrando aqui, que não está de monitor, poder participar, mas, enfim, já que você me intimou a falar, queria aproveitar a oportunidade para agradecer e que foi muito, muito legal a gente ter esse primeiro encontro com um convidado tão especial. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquem à vontade, gente. O microfone é de vocês. Não sei se a Júlia quer falar alguma coisa. Não, você me proibiu de falar, ué. Você me tirou Ah, da síntese. Eu fica à sempre tenho coisas vontade. para falar. Eu não Fica à sei por que que eles vontade para estão falar. tímidos. Eu não sei por que que eles estão tímidos, porque eu sempre tenho coisa para falar. Quando as pessoas ficam quietas depois de tanta fala de um cara Eu assim, acho que é de duas reflexão. uma. Ou então não entenderam nada, né? O cara fala tão mal e ele é tão ruim naquilo que ele fala que fica todo mundo olhando e falando assim: Meu Deus do céu, eu tô aqui 15 para 10 da noite ouvindo esse cara falar esse monte de coisa que não faz sentido. Eu digo uma coisa para vocês:
Uma coisa que eu aprendi com a mediação foi a gente se apropriar das nossas qualidades, das nossas virtudes, sem deixar que isso soe como arrogância ou, né, qualquer coisa do gênero. A gente tem que tomar muito cuidado com a síndrome do impostor. A gente tem de se apropriar das virtudes que a gente tem, e eu estou fazendo isso aqui sem falsa modéstia para dizer para vocês. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, e eu tentei trazer para vocês um pouco da minha experiência. Eu sei que num primeiro encontro como esse, Heloísa, as pessoas ficam um pouco mais acanhadas, etc. Mas eu tenho certeza que isso daqui vai reverberar para vocês de alguma maneira, pelo bem e pelo mal, e eu faço questão absoluta de ouvir vocês lá na frente para ter um feedback de vocês a respeito de tudo que aconteceu, porque a gente sempre tem o que aprimorar. Eu falo isso todas as vezes que eu termino uma mediação, especialmente no Sejusc, Julia. Gente, avaliem o meu trabalho, porque é muito importante para que eu possa melhorar, né? E eu tenho certeza que a Heloísa vai contribuir para isso. De forma bem breve, eu gostaria de agradecer primeiramente por essa formação que foi fantástica. E se eu pudesse, assim, sintetizar o sentimento que eu estou saindo daqui de hoje, é que eu sinto que instigada a sair do óbvio. Eu já participei de um grupo de mediação e negociação na faculdade. Eu estou indo para o sétimo período, não participo mais desse grupo, mas me senti instigada a sair daquele óbvio que eu aprendi no grupo, que já foram uma bagagem de conhecimento assim que eu nunca esperava ter, mas que quando a gente se depara com profissionais assim frente a frente, a gente vê o quanto a gente precisa disso, do quanto a gente precisa desse contato com quem já está na prática e com quem faz isso tão bem. Então, esse é o sentimento que eu estou saindo aqui hoje. Obrigado. Fico muito feliz que a gente tenha conseguido gerar isso em você. Espero que aconteça o mesmo com todos os outros. Mas vamos lá. O microfone é de vocês, continua sendo de vocês. Gostaria até de Diga, complementar. Cecília. Ah, perdão. Pode falar, Cecília. Desculpa. Imagina. Tá. Eu queria agradecer também pela aula. Eu achei, eu na verdade já tenho uma paixão assim pela mediação e acho que a aula só intensificou isso. Achei muito bem construída, as dinâmicas também para fazer a gente participar. Gostei bastante do formato. Foi a primeira aula, né, que a gente teve, então ainda tô, acho que a gente ainda está se familiarizando assim, mas acho que eu saio daqui com mais vontade de continuar e também ter mais contato com pessoas da área e me aperfeiçoar no geral. Que legal, Conheço Cecília. algumas. Isso. Obrigado, eu agradeço muito e assim fazer uma apresentação como essa assim nós temos um público distinto aqui, né? Algumas coisas às vezes elas podem parecer bobas, mas o que que importa? O que importa é essa interação que existe entre a gente para a gente tornar um exemplo tão simples como aquele que a Amanda trouxe numa rica discussão a respeito do assunto, né? A gente faz isso o tempo inteiro dentro do CFML. Então, eu tenho de agradecer demais a participação de vocês. E vamos lá, vamos ouvir o Pedro e depois a Isabela. Eu não vou ter muita coisa a falar, mas eu estou muito feliz de eu ter entrado no grupo e estar nessa reunião, ter ouvido de você, Caio, porque realmente eu já tinha ouvido falar sobre questão da negociação, da autocomposição, né, da mediação, como que ela pode ser uma solução melhor e muito menos conflituosa do que o julgamento. Só que com a sua explicação, realmente percebi o quanto de potencial tem de você resolver conflitos que talvez nunca teriam começado se houvesse já a, essa autocomposição. E eu até fiquei pensando, pô, se um dia eu aprender esse tanto de técnica de mediação para uma questão profissional, o quanto que eu poderia aplicar isso na vida pessoal? Deu uma pessoa que deu ser uma pessoa que escuta mais, que acolhe mais e que interage melhor. Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Obrigado pelo seu depoimento. Minha mulher está aqui. Eu não vou chamá-la para ela vir prestar um depoimento, mas eu tô com ela faz 20 anos. Pergunta para ela quem era o Caio antes da mediação e quem é o Caio depois da mediação. Tenha certeza que você vai se transformar. Isso daqui eu não estou falando porque é mágica, nada disso, né?
E aí tem uma outra coisa que eu queria trazer para você. Assim, a gente fala muito do conflito, da teoria do conflito, e a gente não tem de olhar para o conflito demonizando o conflito. A gente precisa normalizar o conflito, entender que ele é uma coisa da dinâmica do convívio em sociedade, é íncito ao ser humano, e a gente precisa entender que o conflito pode ser transformado de uma briga ou de uma ruptura numa oportunidade. Você vai aprender essas técnicas, eu tenho certeza absoluta, e um dia eu vou ter o prazer de te ouvir falar a respeito de tudo isso que eu falei aqui hoje, mas certamente com muito mais propriedade. Diga, Isabela. Na verdade, eu vou ser bem breve. Eu só gostaria de dizer que eu tô com a sensação de que eu ficaria aqui horas e horas escutando e ouvindo mais, porque realmente foi enriquecedor, tudo que você trouxe, tudo que foi abordado. Cada um que falou trouxe uma abordagem bem legal e eu acho que assim, a gente sai com bastante reflexão, né? Na verdade, acho que quando a gente já sai com as respostas prontas, tem alguma coisa errada, mas quando a gente sai com mais pergunta, é porque a gente está no caminho certo. E até a sua fala que eu acho interessante, que um simples exemplo do cachorro que a Amanda trouxe várias abordagens, várias soluções. Então, quando a gente olha de forma ampla, às vezes, para um problema, a gente vê de uma forma, mas quando a gente realmente analisa com um olhar mais de empatia, com um olhar mais cuidadoso, a gente vê que, na verdade, tem uma série de soluções para aquele conflito que aparentemente seria algo simples. Então, assim, eu saio com essa sensação de que eu queria mais tempo aqui ouvindo e aprendendo. Foi realmente muito enriquecedor. Agradeço, inclusive, essa oportunidade e agradecer mesmo e falar que foi muito bom mesmo. Obrigado pelas suas palavras, viu, Isabela? Eu chamei a atenção para um ponto, né, quando a Júlia começou a falar, que ela ficou com a voz embargada porque ela ficou emocionada. Ouvindo vocês agora, quem fica emocionado sou eu. Eu sou um baita no manteiga derretida, como a gente diz lá na minha terra. Choro assistindo novela Dorama. Não é brincadeira, eu choro mesmo. Aliás, tem um que é maravilhoso, que fala melhor advogado do mundo. É espetacular, é espetacular. Assistam. Não tem nada de mediação, mas tem muito dessa coisa do ser humano, do ser humano lidar com o dia a dia dele, das dificuldades e, sobretudo, com as diferenças. E vocês me emocionaram muito com os depoimentos de vocês. É muito reconfortante a gente saber que aquilo que a gente faz reverbera e que a sementinha que a gente está plantando começou a ser adubada, né, Julia, com tantas falas e com tanta riqueza da participação de vocês. Nada teria sido do jeito que foi se vocês não tivessem participado da maneira como vocês participaram, e isso é uma outra coisa que eu dou muito valor. A gente tem de entender que em cada lugar que a gente se encontra, com as pessoas que a gente se encontra, a gente entra dentro de um sistema. E as coisas ali, elas só acontecem porque o sistema permite, porque é um movimento de reação e ação dentro desse sistema que a gente criou aqui. E isso acontece muito dentro da mediação também. Então, assim, quem tem de agradecer no fundo sou eu, né, Júlia? Eu não sei, né, queria. A gente vai passar. Eu vou interromper aqui a gravação